O sol da tarde entrava pelas janelas amplas do apartamento de Carolina, no bairro de Pinheiros, em São Paulo. Raios dourados iluminavam os móveis cuidadosamente escolhidos, cada peça representando uma conquista. Para Carolina, aquele apartamento de 3 quartos não era apenas uma propriedade, era um símbolo de sua independência. Conquistado após anos de trabalho árduo, como gerente de operações na Transbrasil Logística, uma das maiores empresas do setor no país. Aos 35 anos, Carolina Ribeiro havia construído uma vida que muitos admirariam. Formada em administração pela USP, com MBA em gestão de negócios, sua carreira havia florescido através de dedicação implacável. Seus cabelos castanhos, sempre presos em um coque discreto durante o expediente, agora caíam soltos sobre seus ombros, enquanto ela preparava uma mala pequena para o inevitável almoço de domingo na casa dos pais. Carolina suspirou, verificando mais uma vez se havia separado o vinho que comprara especialmente para a ocasião. Um tinto da Serra Gaúcha que seu pai, Antônio, certamente apreciaria, embora provavelmente não expressasse isso abertamente. Ela pegou as chaves do carro e lançou um último olhar para seu santuário antes de sair. Aquele apartamento era seu refúgio do mundo, especialmente do mundo que a esperava no subúrbio de Santana, onde crescera e onde seus pais ainda moravam. A viagem de carro através da cidade caótica de domingo deu a Carolina tempo para se preparar mentalmente. Cada visita à casa dos pais era como entrar em um campo minado emocional. Os comentários sutis, as comparações constantes, os olhares de desaprovação disfarçados de preocupação, tudo isso era parte do repertório familiar que ela havia aprendido a suportar ao longo dos anos. Quando estacionou em frente à casa de tijolos aparentes onde crescera, Carolina notou que o carro de sua irmã já estava lá. Um SUV espaçoso, ideal para uma família de 4 pessoas. Bianca, 3 anos mais nova, havia seguido um caminho completamente diferente do seu. Casou-se aos 24 anos com Marcelo, seu namorado da faculdade, que agora era mãe de Pedro, de 7 anos, e Mariana, de 5. Na visão de Dona Lourdes, sua mãe, Bianca havia feito tudo certo. Carolina, pensei que não viria mais, Lourdes exclamou ao abrir a porta, seu tom oscilando entre alívio e repreensão. Aos 62 anos mantinha-se elegante, com cabelos tingidos em um tom castanho que disfarçava os fios grisalhos, e usava um vestido simples, porém bem passado. Boa tarde, mãe. O trânsito estava complicado, respondeu Carolina, entregando-lhe o embrulho com o vinho. Trouxe para o papai. Ah, não precisava se incomodar, respondeu Lourdes com um sorriso que não alcançava seus olhos. Venha, todos já estão na sala. Carolina seguiu a mãe, notando como a casa permanecia praticamente inalterada desde sua adolescência. As mesmas cortinas florais, o mesmo jogo de sofá bege, as mesmas fotografias da família nas paredes, embora agora com mais espaço dedicado aos netos. Olha quem chegou, anunciou Lourdes ao entrarem na sala. Seu Antônio levantou-se do sofá, onde assistia a um jogo de futebol com Marcelo. Aos 65 anos, ainda mantinha a postura ereta de quem passara a vida, trabalhando como engenheiro em uma empresa de construção civil. As rugas em seu rosto haviam se aprofundado, mas os olhos, do mesmo tom castanho esverdeado que os de Carolina, ainda brilhavam com inteligência. Oi, filha, cumprimentou com um abraço breve. Trouxe um vinho para você, pai, disse Carolina, observando como os olhos dele se iluminaram momentaneamente. Obrigado. Vou guardar para uma ocasião especial, respondeu, colocando a garrafa cuidadosamente sobre o aparador. No canto da sala, Bianca brincava com os filhos. Ao ver a irmã, levantou-se ajeitando o vestido floral que realçava sua silhueta ainda esbelta, apesar das 2 gestações. Finalmente, mana, achei que ia nos dar um bolo, comentou com um sorriso que Carolina não conseguia decifrar se era sincero ou não. Oi, Bi. Oi, crianças. Como estão meus sobrinhos favoritos? Carolina abaixou-se para receber os abraços entusiasmados de Pedro e Mariana. Tia Carol trouxe presente? Perguntou Pedro, olhando esperançoso para as mãos vazias da tia. Pedro, repreendeu Bianca. Que falta de educação. Carolina sorriu. Não hoje, campeão, mas prometo que na próxima visita trago algo legal.
Tia Carol sempre promete, mas nunca traz, murmurou Pedro, voltando para seus brinquedos. O comentário inocente da criança atingiu Carolina como uma agulha. Era assim que sua família a via, como alguém que fazia promessas vazias. Vamos para a mesa, o almoço está pronto, chamou Lourdes, interrompendo seus pensamentos. O almoço de domingo na casa dos Ribeiro seguia um ritual quase sagrado. A mesa posta com a toalha de renda, o conjunto de louça reservado para ocasiões especiais e pratos tradicionais. Arroz, feijão, farofa, uma carne assada, que Lourdes preparava desde que Carolina se entendia por gente. Mas hoje, algo estava diferente. Carolina percebeu isso no momento em que se sentou à mesa. Não era apenas a presença de uma salada mais elaborada, ou o fato de sua mãe ter preparado seu pudim de leite favorito para a sobremesa. Era algo no ar, uma expectativa quase palpável que circulava entre seus pais. "Como vai o trabalho, filha?" perguntou Lourdes, servindo mais arroz no prato de Carolina, sem que ela tivesse pedido. Carolina franziu levemente o senho, surpresa com o interesse genuíno da mãe em sua vida profissional. "Vai bem, mãe. Estou coordenando a implantação de um novo sistema de rastreamento para toda a frota. É bastante desafiador, mas estou gostando." "Que bom, querida", respondeu Lourdes, trocando um olhar rápido com Antônio. "E o apartamento? Não deve ser fácil cuidar de um lugar tão grande sozinha, não é?" "Tá, se então era isso." Carolina sentiu um aperto no estômago. O interesse repentino tinha um propósito. "Na verdade, não é difícil", respondeu cautelosamente. "Gosto de ter meu espaço. E tenho uma faxineira que vai uma vez por semana, então consigo manter tudo organizado. Mas deve ser solitário", comentou Bianca, balançando a cabeça com falsa preocupação. "Não sei como você aguenta aquele silêncio todo." "Eu enlouqueceria." "Nem todos precisam de barulho constante para se sentir vivos." "Bi", respondeu Carolina com um sorriso educado, mas firme. Marcelo, que até então se mantinha em silêncio, pigarreou desconfortavelmente. Carolina sempre teve a impressão de que, entre todos, ele era quem mais a respeitava. "O apartamento da Carol é lindo", comentou ele. "Aquela vista para o Parque Ibirapuera é espetacular." "É, mas de que adianta uma vista bonita se você não tem com quem compartilhar?" rebateu Bianca, tomando um gole de vinho. Carolina respirou fundo, contendo a resposta que queria dar. Anos de terapia a haviam ensinado que entrar nesse tipo de provocação só alimentava o ciclo tóxico. "Como vão as aulas de balé da Mariana?" perguntou deliberadamente, mudando de assunto. A conversa seguiu por tópicos mais seguros durante o resto da refeição, mas Carolina não conseguia afastar a sensação de que algo maior estava por vir. Seu pai estava incomumente silencioso e sua mãe excessivamente atenciosa. Após a sobremesa, Bianca sugeriu que fossem para a sala. Marcelo ligou a TV e todos começaram a conversar sobre assuntos variados, mas Carolina notava que a atenção de seus pais sempre voltava para Bianca e as crianças. "Sabem de uma coisa?" disse Lourdes de repente. "Estive pensando em fazermos um jantar especial na sexta-feira que vem. Faz tempo que não reunimos todos para uma ocasião mais formal." "Que ideia ótima, mãe!" exclamou Bianca com entusiasmo exagerado. "Podemos trazer uma sobremesa, não é, Marcelo?" Marcelo assentiu, mas Carolina notou que ele parecia desconfortável. "O que você acha, Carol?" perguntou Lourdes. "Pode vir? Será uma ocasião especial." Carolina hesitou. Aquele especial soava como um alarme em sua mente. "Acho que sim", respondeu finalmente. "Não tenho nenhum compromisso na sexta à noite." "Ótimo." Lourdes bateu palmas, satisfeita. "Então está combinado. Jantar especial na sexta, às 20 horas. Quando Carolina se despediu da família algumas horas depois, sua mãe a puxou de lado no corredor. "Filha, está tudo bem mesmo? Você parece tão solitária." Carolina forçou um sorriso. "Estou ótima, mãe." "Não se preocupe comigo." No caminho de volta para casa, Carolina não conseguia afastar a sensação de que algo significativo estava para acontecer. Aquele jantar especial certamente escondia algum propósito que ela ainda não conseguia decifrar. Ao entrar em seu apartamento, a quietude a recebeu como um abraço acolhedor. Carolina caminhou até a varanda e observou a cidade que se estendia à sua frente, as luzes começando a se acender
enquanto o céu se tingia de tons alaranjados. São Paulo, uma cidade de contrastes, de sonhos e desilusões, de oportunidades e desafios, como sua própria vida. Carolina não sabia o que sua família estava planejando, mas de uma coisa tinha certeza: não permitiria que ninguém diminuísse suas conquistas ou questionasse suas escolhas. Aquele apartamento, seu santuário, era o símbolo de tudo o que havia alcançado sozinha, e ninguém poderia tirar isso dela. O que ela não imaginava era que o jantar da próxima sexta-feira mudaria sua vida para sempre. A semana passou rapidamente para Carolina. Os dias no escritório da Transbrasil Logística foram especialmente agitados, com o novo projeto de rastreamento da frota ocupando praticamente todo o seu tempo. Como gerente de operações, ela supervisionava uma equipe de 12 pessoas, e a implementação desse sistema significaria um salto de eficiência para a empresa. Trabalho nunca fora um problema para Carolina. Pelo contrário, era seu refúgio, o lugar onde se sentia valorizada e competente. Namu, sexta-feira. Enquanto revisava alguns relatórios em sua mesa, Carolina recebeu uma mensagem de Lourdes, lembrando-a do jantar especial daquela noite. Um suspiro escapou de seus lábios. Durante toda a semana, ela havia tentado decifrar qual seria o motivo daquele encontro, mas não conseguia imaginar nada que justificasse tanta cerimônia. Problemas? Perguntou Renata, sua assistente, ao entrar na sala com uma pasta de documentos. Não, só um jantar em família hoje, respondeu Carolina, tentando soar despreocupada. Ah, isso deveria ser divertido, não? Comentou Renata, colocando os documentos sobre a mesa. Carolina sorriu sem humor. Deveria, não é mesmo? Às 18 horas, Carolina encerrou seu expediente e dirigiu-se ao estacionamento. Decidiu passar em uma delicatessen no caminho para casa e comprar uma garrafa de vinho especial. Era um ritual que mantinha. Nunca chegava de mãos vazias nas reuniões familiares, mesmo sabendo que seu gesto raramente era valorizado. Em casa, Carolina tomou um banho demorado, tentando relaxar os músculos tensos. Escolheu cuidadosamente sua roupa. Um vestido verde esmeralda que realçava seus olhos sem ser chamativo demais. Maquiagem leve, brincos discretos, o perfume suave que usava apenas em ocasiões especiais. Observando-se no espelho, Carolina sentiu um misto de orgulho e melancolia. Estava bonita, realizada profissionalmente, independente. Por que então sua família não conseguia enxergar seu valor? Às 19h45, Carolina estacionou em frente à casa dos pais. Respirou fundo antes de sair do carro, agarrando a garrafa de vinho como se fosse um amuleto de proteção. Pontual como sempre, tocou a campainha exatamente às 20 horas. Carolina. Lourdes abriu a porta com um entusiasmo incomum, abraçando a filha com força. Que bom que você veio. Está linda, filha. O elogio inesperado deixou Carolina momentaneamente sem palavras. Sua mãe raramente tecia comentários positivos sobre sua aparência. Obrigada, mãe, respondeu, entregando a garrafa de vinho. Trouxe para acompanhar o jantar. Ah, que delicadeza, mas não precisava. Seu pai comprou champanhe para hoje. Champanhe? A apreensão de Carolina aumentou. O que exatamente estavam celebrando? Ao entrar na sala, encontrou seu pai conversando animadamente com Marcelo. Antônio sorriu ao vê-la, levantando-se para cumprimentá-la. Filha, que bom te ver, disse dando-lhe um beijo na bochecha. Está muito elegante. Obrigada, pai, respondeu Carolina, cada vez mais desconfiada com aquela recepção calorosa. Bianca, sentada no sofá com as crianças, acenou para a irmã. Oi, mana. Ficou bem nesse vestido. Obrigada, Bi, disse Carolina, forçando um sorriso. Oi, crianças. Como estão? Pedro e Mariana correram para abraçar a tia, e por um momento, Carolina sentiu-se genuinamente feliz. Adorava os sobrinhos apesar da relação complicada com a irmã. Tia Carol, olha o que eu fiz na escola, exclamou Mariana, mostrando um desenho colorido. Está lindo, Mari, elogiou Carolina, admirando a arte da sobrinha. É a nossa família, explicou a menina. Olha, esse é o vovô, essa é a vovó, esse é o papai. Essa é a mamãe, esse é o Pedro. Essa sou eu e essa é você. Tia Carol. Carolina sorriu ao ver o palito que representava ela no desenho, um pouco afastado dos demais.
Mesmo na percepção inocente de uma criança de 5 anos, ela era a que estava à parte. "Venham todos para a mesa", chamou Lourdes, interrompendo o momento. "O jantar está servido." A mesa estava impecavelmente arrumada, com a louça mais fina que Lourdes possuía. Carolina notou que a mãe havia preparado todos os seus pratos favoritos: bobó de camarão, arroz de brócolis, salada caprese. Até mesmo o pão de queijo que ela tanto gostava desde a infância estava lá. Aquilo só aumentou sua inquietação. "Vamos abrir a champanhe?", sugeriu Antônio, pegando a garrafa que estava resfriando em um balde de gelo. Com um pop característico, a rolha saltou, e Antônio serviu a bebida borbulhante em taças de cristal que Carolina não se lembrava de ter visto antes. "Um brinde", propôs Lourdes, erguendo sua taça. "A família, o bem mais precioso que temos." Todos ergueram suas taças, e Carolina acompanhou o gesto mecanicamente. Enquanto bebia o primeiro gole, observou os rostos ao redor da mesa. Sua mãe parecia ansiosa. Seu pai desviava o olhar. Bianca tinha um sorriso que Carolina não conseguia decifrar. E Marcelo parecia desconfortável. A refeição transcorreu com conversas superficiais. Lourdes perguntou sobre o trabalho de Carolina com um interesse inédito. Antônio comentou sobre política e futebol. Bianca falou sobre as atividades das crianças. Parecia uma cena ensaiada de uma família feliz, mas Carolina conhecia bem demais aquelas pessoas para acreditar na farsa. Foi somente quando Lourdes serviu a sobremesa, um pavê de chocolate, outra preferência de Carolina, que o verdadeiro propósito da noite começou a se revelar. "Filha", começou Antônio, limpando a garganta, "como vai o seu trabalho? Aquele projeto que você mencionou no domingo?" "Ja, vai bem, pai", respondeu Carolina cautelosa. "Estamos na fase final de implementação." Que bom", assentiu Antônio. "E você continua gostando desse emprego? Da sua vida em São Paulo?" Carolina franziu o senho. "Sim, por que não gostaria? Já é que São Paulo é tão agitada, tão estressante", comentou Lourdes. "E aquele seu apartamento tão grande para uma pessoa só. Não se sente sozinha?" Ah, lá estavam eles novamente. Carolina respirou fundo, tentando controlar a irritação crescente. "Não, mãe. Gosto do meu espaço e da minha independência. Mas não é natural uma mulher querer, você sabe, uma família própria", insistiu Lourdes. "Mãe, já conversamos sobre isso. Não preciso de um marido ou filhos para me sentir completa." Um silêncio desconfortável caiu sobre a mesa. Bianca o quebrou, colocando a colher no prato vazio de sobremesa, com mais força que o necessário. "Carol, você sabe que nós te amamos, não sabe?" O tom falsamente doce da irmã fez Carolina estreitar os olhos. "Sei, por que a pergunta?" "Porque temos uma proposta para você", interveio Lourdes, inclinando-se para a frente na cadeira. "Uma proposta que acreditamos ser do interesse de toda a família." Carolina sentiu o estômago afundar. "Que tipo de proposta?" Antônio pigarreou, assumindo o papel de porta-voz. "Carolina, você sabe o quanto valorizamos sua independência, não é? Você é uma mulher forte e determinada, e estamos muito orgulhosos de suas conquistas." Aquilo não soava nada como seu pai. Carolina nunca o ouvira falar assim. "E justamente por isso", continuou ele, "achamos que você é a pessoa mais sensata para entender uma questão delicada que temos enfrentado." "Que questão?" perguntou Carolina, embora já sentisse um arrepio na espinha. Bianca suspirou dramaticamente antes de responder. "Carol, a situação da minha casa está complicada. Com as crianças crescendo, precisamos de mais espaço. Você sabe como está o mercado imobiliário hoje. É quase impossível encontrar algo acessível em um bom bairro." Carolina começava a entender onde aquela conversa iria chegar, e a realização a deixou momentaneamente sem palavras. "Por isso, filha", interveio Lourdes, "pensamos que talvez você pudesse ajudar sua irmã. Seu apartamento é grande e você mora sozinha." A taça de champanhe quase escorregou dos dedos de Carolina. Ela olhou incrédula para cada rosto ao redor da mesa, buscando algum sinal de que aquilo era uma piada de mau gosto. "Vocês estão sugerindo que eu ceda meu apartamento para Bianca?" perguntou sua voz quase um sussurro. "Não é bem assim, filha", explicou Lourdes rapidamente. "É só uma forma de ajudar sua irmã,
que precisa mais do que você no momento. Claro que você não ficaria sem um teto. Poderia vir morar conosco até encontrar outro lugar. Ou poderíamos pagar um aluguel para você, acrescentou Bianca, como se estivesse oferecendo um grande favor. Um valor justo, é claro. Carolina sentiu o rosto queimar. Olhou para Bianca, que mantinha uma expressão de expectativa, como se já contasse com a concordância da irmã. Marcelo, ao lado dela, parecia mortificado, evitando olhar diretamente para Carolina. Vocês estão me pedindo para abrir mão do meu apartamento? Repetiu Carolina, ainda tentando processar a absurda proposta. Um apartamento que comprei com meu dinheiro, fruto do meu trabalho. Não precisa colocar as coisas nesses termos, filha, disse Antônio, tentando apaziguar. Estamos apenas pensando no bem da família. E convenhamos, você não precisa de um apartamento tão grande morando sozinha. Aquela frase foi a gota d'água. Carolina sentiu anos de frustração borbulharem dentro dela, ameaçando transbordar. Não preciso? Sua voz saiu mais alta do que o normal. Vocês acham que só porque sou solteira e não tenho filhos, minhas necessidades são menos importantes? Que posso simplesmente abrir mão do que conquistei com tanto esforço para satisfazer os desejos de Bianca? Não é questão de necessidade, Carol, rebateu Bianca, seu tom de voz agora mais duro. É questão de prioridade. Pedro e Mariana precisam de espaço para crescer, para ter uma vida saudável. E eu não mereço meu próprio espaço, minha própria vida. Carolina balançou a cabeça, incrédula. Por favor, alguém me explique por que exatamente eu deveria desistir do meu apartamento. Porque ninguém quer você, Carolina, disparou Bianca, sua máscara de cordialidade finalmente caindo. Por isso você está sozinha. Talvez fosse melhor sumir mesmo, porque só está atrapalhando. O silêncio que se seguiu foi sufocante. Lourdes parecia chocada com as palavras da filha mais nova, mas não a repreendeu. Antônio baixou os olhos para o prato vazio. Marcelo murmurou algo inaudível, visivelmente desconfortável. Carolina olhou para cada um deles buscando algum sinal de apoio, mas só encontrou olhares cúmplices. Uma revelação dolorosa a atingiu naquele momento. Para sua família, ela sempre seria dispensável. É assim que vocês pensam de mim? Perguntou sua voz trêmula. Tudo o que fiz foi tentar agradar vocês, buscar aprovação e no final sou descartável. Lourdes tentou amenizar a situação, estendendo a mão sobre a mesa para tocar a de Carolina. Não é isso, filha. Só estamos dizendo que, como você está sozinha, pode ajudar mais. É pela Bianca, pelos seus sobrinhos. Carolina retirou a mão bruscamente, balançando a cabeça. Chega, eu já ouvi o suficiente. Levantou-se da mesa, pegou sua bolsa e dirigiu-se à porta. Ninguém a seguiu, ninguém tentou impedi-la. O som da porta batendo ecoou pelo corredor silencioso. No carro, Carolina permitiu-se chorar pela primeira vez em muito tempo. Lágrimas de raiva, de frustração, de mágoa, mas surpreendentemente também lágrimas de alívio. Finalmente as máscaras haviam caído, e ela podia ver com clareza a dinâmica tóxica de sua família. Enquanto dirigia de volta para seu apartamento em Pinheiros, Carolina não sabia que aquele jantar tinha sido apenas o começo. Sua família ainda não havia desistido de seus planos, e nos próximos dias, ela seria forçada a tomar decisões que mudariam para sempre o curso de sua vida. Ao entrar em seu apartamento, não acendeu as luzes imediatamente. Ficou parada no escuro da sala, observando as luzes da cidade pela janela. Aquele lugar era seu, conquistado com seu suor, símbolo de sua independência, e ela lutaria com todas as forças para mantê-lo. Carolina não sabia ainda, mas estava prestes a descobrir uma força dentro de si que nem ela mesma conhecia. Carolina não dormiu bem naquela noite. Revirou-se na cama, repassando mentalmente a cena do jantar, cada palavra cruel de Bianca ecoando em sua mente. Ninguém quer você, Carolina. Como sua própria irmã podia ser tão impiedosa? E mais doloroso ainda, como seus pais podiam ficar ali em silêncio sem defendê-la. O sábado amanheceu nublado, combinando perfeitamente com seu estado de espírito. Carolina levantou-se tarde, algo raro para alguém com sua disciplina. Preparou um café forte e sentou-se na varanda, observando a cidade que começava a ser envolta por uma garoa fina, tão característica de São Paulo. Seu telefone tocou algumas vezes, chamadas de Lourdes que ela ignorou deliberadamente.
Não estava pronta para mais uma rodada de manipulação emocional. Precisava pensar, processar o que havia acontecido e, principalmente, decidir como reagiria dali em diante. No meio da tarde, quando já considerava pedir comida e passar o resto do dia assistindo a alguma série, a campainha tocou. Carolina franziu o senho. Não esperava visitas. Aproximou-se cautelosamente da porta e olhou pelo olho mágico. Lourdes estava parada no corredor, segurando uma sacola que parecia conter algum tipo de comida. Carolina hesitou. Parte dela queria ignorar a mãe, fingir que não estava em casa, mas sabia que Lourdes era persistente. Ficaria ali tocando a campainha até ser atendida. Com um suspiro resignado, Carolina destrancou a porta. "Mãe", disse simplesmente, sem convidá-la a entrar. "Carolina", respondeu Lourdes, seus olhos avaliando rapidamente a filha, notando o moletom largo e os cabelos despenteados. "Posso entrar?" Carolina deu um passo para o lado, permitindo que a mãe passasse. Lourdes entrou, olhando ao redor como se estivesse avaliando o apartamento. "Trouxe um bolo de fubá", disse erguendo a sacola. "Sei que você gosta." Carolina cruzou os braços, não se deixando amolecer pelo gesto aparentemente afetuoso. "O que você quer, mãe?" Lourdes suspirou, colocando a sacola sobre o balcão da cozinha americana. "Precisamos conversar, filha. Sobre ontem." "Você tem 5 minutos", respondeu Carolina, mantendo-se firme. Lourdes olhou ao redor novamente, seus olhos detendo-se momentaneamente nas fotografias emolduradas na estante. Carolina na formatura, Carolina recebendo um prêmio no trabalho, Carolina em uma viagem a Fernando de Noronha. Nenhuma foto da família. "É um lindo apartamento", comentou Lourdes. "É espaçoso, bem localizado. Entendo por que você gosta tanto dele." Carolina estreitou os olhos, percebendo a direção que a conversa estava tomando. "Mãe, se você veio aqui para tentar me convencer a ceder meu apartamento para Bianca, está perdendo seu tempo." Lourdes sentou-se no sofá, parecendo subitamente cansada. "Carol, entenda. Não é fácil para nós. Sua irmã está com dificuldades e a casa dela é realmente pequena para as crianças. E isso é problema meu porque..." rebateu Carolina. "Porque somos uma família", exclamou Lourdes como se isso explicasse tudo. "Famílias se ajudam nos momentos difíceis." Carolina riu sem humor. "É engraçado você falar em família agora, mãe. Onde estava esse espírito de união quando Bianca disse que ninguém me quer? Quando ela sugeriu que eu deveria sumir? Você não disse nada, não me defendeu." Lourdes baixou os olhos, pelo menos tendo a decência de parecer envergonhada. Bianca falou sem pensar no calor do momento. "Ela se arrepende. Se arrepende tanto que nem veio se desculpar", observou Carolina. "Aliás, você está aqui para se desculpar ou para continuar pressionando por causa do apartamento?" Lourdes hesitou e aquela hesitação disse tudo a Carolina. "Foi o que pensei", disse ela balançando a cabeça. "Você não está preocupada com meus sentimentos, com o quanto fui magoada ontem. Só está preocupada com o plano de vocês." "Não é bem assim, filha", protestou Lourdes fracamente. "Claro que me importo com você. Só acho que você está sendo um pouco inflexível." "Inflexível?" Carolina sentiu a raiva crescendo novamente. "Vocês me pedem para desistir da minha casa, do meu espaço, da minha independência, para satisfazer os caprichos de Bianca. E eu, que sou inflexível?" "Não são caprichos, Carolina. São necessidades reais. Pedro e Mariana precisam de quartos separados, de um espaço para estudar, para brincar. E por que isso tem que ser resolvido às minhas custas? Bianca e Marcelo trabalham. Ambos têm bons empregos. Por que não procuram outro lugar maior que caiba no orçamento deles? Você sabe como está o mercado imobiliário, filha. Os preços dispararam. E daí? Eu também enfrentei o mesmo mercado quando comprei este apartamento. Economizei, fiz sacrifícios, planejei. Por que Bianca não pode fazer o mesmo?" Lourdes suspirou profundamente. "Por favor, Carolina, pense com carinho. Você é uma pessoa generosa, sempre foi. Esta seria uma oportunidade de ajudar sua irmã, seus sobrinhos." Carolina cruzou os braços, estudando atentamente o rosto da mãe. Algo não se encaixava naquela insistência toda. Não era apenas sobre o bem-estar de Bianca e das crianças. Havia algo mais. "Qual é a real situação de Bianca e Marcelo, mãe?" perguntou subitamente. "Eles estão com problemas financeiros, é isso?"
O breve olhar de pânico que cruzou o rosto de Lourdes foi resposta suficiente. Então é isso, continuou Carolina. Eles não precisam de mais espaço. Eles não têm condições de manter a casa onde estão. Lourdes parecia desconfortável, mexendo nervosamente com a barra de sua blusa. Marcelo passou por alguns contratempos no trabalho. Nada sério, mas estão apertados temporariamente. E ao invés de me contarem a verdade, vocês inventaram toda essa história sobre as crianças precisarem de mais espaço? Carolina balançou a cabeça, incrédula. Por que não foram honestos comigo desde o início? Porque conhecemos seu orgulho, Carolina. Sabíamos que você não aceitaria ajudar se soubesse que era por dinheiro. Carolina respirou fundo, tentando controlar a raiva que ameaçava dominá-la. Não é questão de orgulho, mãe. É questão de respeito. Vocês não me respeitaram o suficiente para ser honestos. Lourdes ficou em silêncio por alguns momentos, aparentemente sem argumentos. Finalmente ela se levantou. Certo, filha. Vejo que não vai adiantar insistir hoje, mas por favor, pense com carinho. São seus sobrinhos que estão em jogo. Carolina acompanhou a mãe até a porta, mantendo-se firme. Temos que conversar sobre isso de novo, mãe. Sim, respondeu Lourdes já no corredor. Que tal você vir jantar lá em casa amanhã? Todos nós. Podemos conversar com mais calma, sem as crianças por perto. Carolina estava prestes a recusar, mas algo a deteve. Uma ideia começava a se formar em sua mente. Tenho uma condição, disse. Qual? Perguntou Lourdes esperançosa. Eu que vou preparar o jantar aqui no meu apartamento. Você, papai, Bianca e Marcelo, vêm até aqui. Podemos conversar com calma e eu posso reconsiderar. O rosto de Lourdes se iluminou. Claro, filha! Que ótima ideia. Assim você pode mostrar o apartamento para Bianca. Ela pode planejar onde colocar os móveis. Não prometi nada ainda, mãe, interrompeu Carolina. Só disse que vou reconsiderar. Claro, assentiu Lourdes rapidamente. Amanhã às 19 horas, tá bom? Perfeito, respondeu Carolina, já fechando a porta. Até amanhã. Assim que a mãe saiu, Carolina pegou o telefone e discou um número. Depois de alguns toques, uma voz masculina atendeu. Doutor Fernando, aqui é Carolina Ribeiro. Lembra-se daquela questão que conversamos mês passado, sobre proteção patrimonial. Precisamos implementar isso imediatamente. Após desligar, Carolina abriu seu notebook e começou a pesquisar. Se sua família queria guerra, ela estava preparada para lutar e vencer. O domingo amanheceu ensolarado, um contraste com o dia anterior. Carolina acordou cedo, com uma determinação renovada. Passou a manhã arrumando o apartamento. Não porque se importasse com a impressão que causaria em sua família, mas porque precisava que tudo estivesse perfeito para o que planejava. Às 15, saiu para fazer compras. Escolheu cuidadosamente os ingredientes para o jantar, os pratos favoritos de cada um. Queria que tudo parecesse uma genuína tentativa de reconciliação. Enquanto preparava a comida, repassava mentalmente seu plano. Era arriscado, mas necessário. Sua família havia cruzado uma linha e Carolina não tinha mais intenção de voltar atrás. Às 18h30, o interfone tocou. Era Dr. Fernando, seu advogado. Ele subiu rapidamente, trazendo uma pasta com documentos. Está tudo pronto, Carolina, disse ele, estendendo-lhe alguns papéis. A transferência foi concluída. A propriedade agora está no nome da empresa, como solicitado. Aqui está a cópia dos documentos. Carolina assinou onde indicado e guardou os papéis em uma gaveta da escrivaninha. Obrigada, doutor. Sabia que podia contar com você. Dr. Fernando sorriu. Essa estratégia vai proteger seu patrimônio de qualquer tentativa de pressão. Se alguém tentar forçá-la a ceder o apartamento, terá que lidar com questões empresariais, o que torna tudo muito mais complicado. Era exatamente o que eu precisava, respondeu Carolina, acompanhando-o até a porta. Lembre-se, disse o advogado antes de sair, agora você é apenas inquilina do imóvel, tecnicamente falando. A proprietária é a empresa CR Consultoria, da qual você é sócia majoritária. Ninguém pode forçá-la a sair ou a ceder o apartamento sem um longo processo legal. Carolina sorriu satisfeita. Perfeito. Obrigada novamente. Às 19 horas em ponto, o interfone anunciou a chegada de sua família. Carolina respirou fundo, colocou um sorriso no rosto e apertou o botão para liberar a entrada.
Minutos depois, estavam todos reunidos na sala. Lourdes parecia ansiosa, Antônio desconfortável, Bianca avaliava o apartamento com olhos cobiçosos e Marcelo parecia sinceramente envergonhado. "Bem-vindos", disse Carolina, gesticulando para que se sentassem. "O jantar está quase pronto. Aceitem uma bebida enquanto esperamos?" "Que cheiro maravilhoso", comentou Lourdes, tentando quebrar o gelo. "O que você preparou, filha?" "Um pouco de tudo", respondeu Carolina, servindo vinho para os adultos. "Filé ao molho madeira para o papai, camarão ao termidor para você, mãe. E aquela massa com queijos que Bianca tanto gosta." "Você se lembrou", comentou Bianca, parecendo genuinamente surpresa. "Claro que sim", respondeu Carolina, com um sorriso que não alcançava seus olhos. "Somos família, não somos?" O jantar transcorreu em um clima de falsa cordialidade. Conversaram sobre trivialidades, evitando o assunto principal que havia os reunido ali. Foi somente quando Carolina serviu a sobremesa que Lourdes finalmente tocou no tema. "Então, filha, pensou na nossa conversa de ontem?" Carolina pousou a colher delicadamente ao lado do prato de sobremesa. "Sim, mãe. Pensei muito." Todos na mesa pareceram prender a respiração, esperando sua resposta. "Antes de qualquer decisão", continuou Carolina, "quero entender melhor a situação. Bianca, por que você precisa exatamente do meu apartamento?" Bianca hesitou, trocando um olhar rápido com Marcelo. "Como assim?" "Já falamos sobre isso. É para dar mais conforto às crianças. Nossa casa está ficando pequena para nós." Carolina arqueou uma sobrancelha. "Entendo. Mas vocês dois trabalham, não é? Têm condições de buscar algo maior, certo?" Marcelo pigarreou, parecendo desconfortável. "Na verdade, Carolina, estamos passando por um momento complicado, financeiramente falando." "Ah, entendo", disse Carolina, assentindo lentamente. "E a minha casa, que conquistei sozinha com anos de trabalho, é a única solução que vocês conseguem vislumbrar?" "E o que tem de errado nisso?" rebateu Bianca, seu tom tornando-se defensivo. "Você não tem filhos, não tem ninguém, sua casa está sobrando." Aquelas palavras foram como um gatilho. Carolina levantou-se da mesa encarando a irmã. "Sobrando, Bianca? Você tem ideia do quanto eu trabalhei para conquistar este apartamento? Quantas vezes vocês zombaram de mim por trabalhar até tarde, por economizar enquanto vocês gastavam com futilidades? Agora, só porque não tenho filhos ou um marido, vocês acham que têm direito ao que é meu?" Antônio tentou intervir. "Carolina, calma, não estamos dizendo que não valorizamos o que você fez, mas vocês acham que têm mais direito do que eu", interrompeu Carolina, sua voz firme. "Vamos ser honestos aqui. Isso não é sobre necessidade, é sobre conveniência." Um silêncio pesado tomou a sala. Carolina respirou fundo, pegou um envelope que havia deixado estrategicamente sobre o balcão e o entregou à mãe. "Aqui estão os documentos da minha casa. Quero que você veja com seus próprios olhos." Lourdes abriu o envelope confusa e começou a ler os papéis. Seus olhos se arregalaram ao perceber algo que não esperava. "Carolina, isso está no nome de outra pessoa." Carolina sorriu, sentindo uma satisfação que não experimentava há muito tempo. "Sim, mãe. Transferi a propriedade do apartamento para uma empresa que abri. Ela agora é parte de um patrimônio empresarial protegido legalmente." Bianca levantou-se furiosa, batendo na mesa. "Você está brincando, não é? Como pode fazer isso?" "Fiz isso para me proteger, porque sabia que vocês tentariam me pressionar até eu ceder", respondeu Carolina calmamente. "Carolina, você não precisava fazer isso", disse Lourdes pálida. "Somos sua família." Carolina riu sem humor. "Família? A única coisa que vocês fizeram foi me tratar como uma opção de conveniência. Mas isso acabou." Olhando diretamente para Bianca e Marcelo, Carolina continuou. "Não vou dar minha casa nem ceder a vocês. Vão ter que lidar com as consequências das suas escolhas, assim como eu lidei com as minhas." Enquanto pronunciava essas palavras, Carolina sentiu como se um peso enorme saísse de seus ombros. Pela primeira vez em muito tempo, ela havia se defendido de verdade. E isso, mais do que qualquer outra coisa, era uma vitória. O silêncio que se seguiu às palavras de Carolina foi quebrado por uma risada amarga de Bianca. "Você acha que venceu, não é?" disse ela com o rosto contorcido de raiva. "Só porque conseguiu dar um jeitinho legal
para não ajudar sua própria família. Carolina permaneceu calma, uma tranquilidade que vinha da certeza de estar fazendo o certo. Não se trata de vencer ou perder, Bianca. Trata-se de respeito. De limites. Limites. Bianca praticamente cuspiu a palavra. Desde quando família tem limites? Somos sangue do mesmo sangue, Carolina. Ser família não significa que eu tenha que sacrificar tudo o que conquistei para resolver problemas que você e Marcelo criaram, respondeu Carolina, mantendo o tom de voz controlado. Se vocês estão com dificuldades financeiras, existem outras soluções. Posso ajudar de outras maneiras, mas não abrindo mão da minha casa. Lourdes, que até então parecia em choque com a revelação dos documentos, finalmente se manifestou. Que tipo de ajuda você está oferecendo, então? Carolina voltou-se para a mãe. Posso emprestar dinheiro para que eles paguem as dívidas mais urgentes. Posso ajudar Marcelo a encontrar um emprego melhor. Tenho bons contatos na área comercial. Posso ficar com as crianças quando precisarem. Há muitas maneiras de ajudar sem que eu precise desistir do que é meu. Antônio, que estivera em silêncio até o momento, pigarreou, parecendo desconfortável. São propostas sensatas, Carolina. Sensatas? Bianca olhou para o pai incrédula. Você está do lado dela agora? Não estou do lado de ninguém, respondeu Antônio cansado. Só estou dizendo que talvez devêssemos considerar alternativas. Sua irmã tem direito de manter o que é dela. Carolina olhou para o pai com surpresa. Era a primeira vez que ele a defendia tão abertamente. Obrigada, pai, disse ela sentindo um nó na garganta. Marcelo, que estivera cabisbaixo durante toda a discussão, finalmente falou. Carolina tem razão, Bianca. Não podemos esperar que ela resolva nossos problemas dessa maneira. Você também? Bianca virou-se para o marido furiosa. Pensei que estávamos juntos nessa. Estamos juntos para resolver nossos problemas, respondeu Marcelo com firmeza, mas não às custas da sua irmã. Carolina observava a cena com uma mistura de surpresa e alívio. Não esperava encontrar aliados naquela mesa. Olha, continuou Marcelo olhando para Carolina, agradeço a oferta de ajuda. Se você realmente puder me indicar para alguma oportunidade, seria ótimo. Quanto ao empréstimo, acho que podemos conversar sobre isso com calma depois. Bianca levantou-se bruscamente, derrubando a taça de vinho que se espatifou no chão. Não acredito no que estou ouvindo. Vocês todos estão contra mim. Ninguém está contra você, Bianca, disse Carolina, mantendo-se serena. Estamos apenas tentando encontrar soluções que sejam justas para todos. Justas? Bianca riu, um som frio e sem humor. Você não sabe nada sobre justiça, Carolina. Sempre foi a favorita, a inteligente, a independente. Enquanto isso, eu tive que me contentar com as sobras de atenção. Carolina franziu o senho, confusa. Do que você está falando? Você sempre foi a estrela da família. Mamãe e papai sempre te favoreceram, sempre te elogiaram mais. É isso que você pensa? Bianca balançou a cabeça incrédula. Eles podem ter me mimado, me dado presentes. Mas sempre foi você quem eles admiraram de verdade. Por que você não é mais como sua irmã, Bianca? Carolina nunca daria esse tipo de problema. Bianca, veja como sua irmã é responsável, Bianca. Carolina olhou para os pais, que pareciam desconfortáveis com as revelações da filha mais nova. Isso é verdade? Perguntou a eles. Lourdes suspirou profundamente antes de responder. Talvez tenhamos cometido erros na criação de vocês duas. Comparações que não deveríamos ter feito. Vocês sempre foram tão diferentes, acrescentou Antônio, parecendo genuinamente arrependido. Carolina sempre foi independente e determinada. Bianca precisava de mais incentivo. Incentivo? Rebateu Bianca. É assim que você chama a pressão constante para ser como minha irmã? Nunca quisemos que você fosse como Carolina, protestou Lourdes. Só queríamos que você fosse mais responsável. E me casar jovem, ter filhos, isso não foi ser responsável? Questionou Bianca. Ou foi só uma maneira de vocês me manterem sob controle, enquanto Carolina podia voar livremente? Carolina observava a discussão com uma sensação crescente de desconforto. Nunca havia visto a dinâmica familiar por esse ângulo. Sempre acreditou que era a menos amada, a menos valorizada. Seria possível que Bianca sentisse o mesmo, só que de maneira diferente. Talvez devêssemos todos nos acalmar, sugeriu Marcelo.
levantando-se para limpar o vinho derramado. Está claro que existem ressentimentos antigos que precisam ser resolvidos, mas este não é o momento nem o lugar. Concordo, disse Carolina, ajudando-o com os cacos da taça quebrada. Acho que todos precisamos de um tempo para refletir. Bianca cruzou os braços, ainda visivelmente irritada. Isso não muda nada, Carolina. Você ainda se recusa a nos ajudar quando precisamos. Não, Bianca, corrigiu Carolina. Eu me recuso a abrir mão do meu lar para resolver um problema que não é meu. Mas ainda estou oferecendo ajuda de outras maneiras. Não preciso da sua caridade, respondeu Bianca secamente. Não é caridade, é família, rebateu Carolina. Não era isso que você estava dizendo há pouco, que família se ajuda? Bianca não respondeu, limitando-se a pegar sua bolsa. Vamos, Marcelo. Não temos mais o que fazer aqui. Marcelo hesitou, olhando para Carolina com uma expressão de desculpas. Podemos conversar outro dia? Sobre aquela oferta de trabalho? Claro, respondeu Carolina, entregando-lhe um cartão. Este é meu contato direto. Me ligue quando quiser. Bianca observou a troca com olhos semicerrados, mas não comentou. Com um último olhar fulminante para a irmã, dirigiu-se à porta, seguida por um Marcelo cabisbaixo. Lourdes e Antônio também se levantaram, parecendo desconfortáveis e incertos sobre como proceder. Também devemos ir, disse Lourdes, evitando olhar diretamente para Carolina. Obrigada pelo jantar. De nada, respondeu Carolina, acompanhando-os até a porta. E mãe, pai, eu realmente quero ajudar. Só não vou desistir da minha casa para isso. Antônio assentiu, colocando uma mão hesitante no ombro da filha. Entendemos, Carolina. Ou pelo menos estamos tentando entender. Dê-nos um tempo. Quando a porta se fechou atrás deles, Carolina sentiu uma onda de exaustão emocional tomá-la. Foi até a cozinha, pegou uma garrafa de vinho que havia sobrado e serviu-se generosamente. Sentou-se no sofá, observando as luzes da cidade pela janela panorâmica. A noite havia sido reveladora em muitos sentidos. Não apenas conseguira proteger seu patrimônio, mas também começara a enxergar sua família sob uma nova perspectiva. As palavras amargas de Bianca, embora dolorosas, tinham revelado uma verdade que Carolina nunca considerara, que sua irmã também carregava feridas da infância. Também se sentia inadequada, também lutava por aprovação. Por um momento, Carolina sentiu uma pontada de empatia pela irmã. Talvez, sob toda aquela hostilidade, houvesse apenas uma garota insegura que crescera, sentindo-se constantemente comparada à irmã mais velha. Mas empatia não significava ceder a exigências injustas. Carolina havia feito o certo ao proteger o que era seu, ao estabelecer limites claros. Ajudaria sua família, sim, mas nos seus próprios termos. Seu telefone tocou, interrompendo seus pensamentos. Era uma mensagem de Marcelo. Obrigado por entender. Falaremos em breve. Carolina sorriu levemente. Pelo menos uma ponte não havia sido completamente queimada naquela noite. Os dias que se seguiram foram de silêncio. Carolina mergulhou no trabalho, focando toda a sua energia no novo projeto da Transbrasil Logística. O sistema de rastreamento da frota estava quase concluído, e os resultados preliminares eram promissores. Sua equipe estava motivada, e Carolina sentia-se valorizada, respeitada, algo que raramente experimentava no ambiente familiar. Na quinta-feira, enquanto finalizava alguns relatórios em sua sala, recebeu uma visita inesperada. Senhorita Ribeiro, seu pai está aqui para vê-la, anunciou sua secretária pelo interfone. Carolina franziu o senho, surpresa. Antônio nunca a visitara no trabalho antes. Pode mandá-lo entrar, por favor. Momentos depois, Antônio entrou na sala, parecendo ligeiramente deslocado em meio ao ambiente corporativo. Usava uma camisa social bem passada e carregava um pequeno embrulho. Pai, cumprimentou Carolina, levantando-se para recebê-lo. Que surpresa! Está tudo bem? Antônio assentiu, olhando ao redor, admirando a sala espaçosa da filha com vista para a Avenida Paulista. Lugar bonito. Combina com você. Obrigada, respondeu Carolina, indicando uma cadeira para que ele se sentasse. Quer um café? Não, obrigado. Não vou demorar, disse ele, sentando-se. Após um momento de hesitação, estendeu o embrulho. Trouxe algo para você. Carolina pegou o pacote, intrigada. Ao abri-lo,
encontrou um pequeno porta-retrato de prata. Na fotografia, ela aos 5 anos, sorrindo ao lado do pai que a segurava no colo. Antônio pigarreou, parecendo emocionado. Encontrei essa foto ontem, quando estava organizando algumas caixas antigas. Pensei que você gostaria de ter. Carolina sentiu um nó na garganta. Linda, pai, obrigada. Carolina, começou ele, juntando as mãos sobre o colo. Quero pedir desculpas. Pelo jantar, pelo modo como sua mãe e Bianca te trataram e por eu não ter te defendido o suficiente. Carolina olhou para o pai, surpresa com a sinceridade em sua voz. Sempre tive muito orgulho de você, continuou ele, da sua independência, da sua força de vontade. Talvez não tenha demonstrado isso o suficiente e me arrependo. Obrigada, pai, respondeu Carolina emocionada. Isso significa muito para mim. Bianca sempre foi mais explosiva, mais emocional, explicou Antônio. Acabamos cedendo às suas demandas com mais frequência, talvez para evitar conflitos. Foi injusto com você. Carolina assentiu, começando a compreender melhor a dinâmica familiar. E como estão as coisas agora? Com Bianca e Marcelo? Antônio suspirou. Complicadas. Marcelo conseguiu um trabalho temporário, o que ajudou a aliviar um pouco a pressão financeira. Mas Bianca, bem, ela ainda está magoada. E mamãe? Sua mãe está dividida. Por um lado, entende seu ponto de vista. Por outro, preocupa-se com Bianca e os netos. Carolina assentiu novamente, compreensiva. E você, pai? O que acha de tudo isso? Antônio sorriu levemente. Acho que você fez o certo, Carolina. Defendi você de verdade depois que vocês saíram. Disse à sua mãe e à Bianca que o apartamento é seu por direito, conquistado com seu próprio esforço. Elas precisam respeitar isso. Carolina sorriu emocionada com o apoio inesperado. Isso significa muito para mim, pai. Mais do que você imagina. Eu sei, respondeu ele, levantando-se. Bem, não quero tomar mais do seu tempo. Só queria que soubesse que nem todos na família estão contra você. Obrigada por vir, pai, disse Carolina, levantando-se também e abraçando-o. Antônio hesitou por um momento antes de corresponder ao abraço. Não era um homem dado a demonstrações físicas de afeto, mas naquele momento sentiu que era o certo a fazer. Ah, mais uma coisa, disse ele, já na porta. Marcelo mencionou que você ofereceu ajuda para encontrar um trabalho melhor. Sim, confirmou Carolina. Temos algumas vagas abertas aqui na empresa, na área comercial. Se ele estiver interessado, posso indicá-lo. Tenho certeza de que estará, respondeu Antônio. Vou passar a informação para ele. Depois que o pai saiu, Carolina voltou a se sentar, contemplando o porta-retrato em suas mãos. Aquela visita inesperada havia trazido uma sensação de alívio, de validação. Talvez nem tudo estivesse perdido com sua família. No final daquela tarde, recebeu uma mensagem de Marcelo, perguntando sobre as vagas mencionadas por Antônio. Carolina respondeu prontamente, enviando-lhe informações detalhadas e oferecendo-se para encaminhar seu currículo pessoalmente ao Departamento de Recursos Humanos. Não sei como agradecer, respondeu Marcelo. Principalmente depois de tudo o que aconteceu. Família é família, respondeu Carolina simplesmente. Apesar de tudo. Quando chegou em casa naquela noite, Carolina sentiu-se mais leve do que nos últimos dias. Talvez, apenas talvez, toda aquela situação difícil pudesse levar a um entendimento melhor entre ela e sua família. Não seria fácil, e certamente levaria tempo, mas pela primeira vez, sentia que havia uma possibilidade real de cura. O que Carolina não sabia era que, enquanto ela começava a vislumbrar um futuro de reconciliação, Bianca estava tramando algo que poderia destruir completamente qualquer chance de paz familiar. Uma semana se passou desde a visita de Antônio ao escritório de Carolina. Os dias transcorreram num ritmo intenso de trabalho, pontuados por mensagens ocasionais de Marcelo sobre o processo seletivo na Transbrasil Logística. Carolina manteve sua palavra e encaminhou pessoalmente o currículo dele ao departamento de RH, destacando suas qualificações e experiência na área comercial. Naquela sexta-feira, Carolina estava finalizando uma apresentação para o conselho diretor quando recebeu uma ligação de Renata, sua assistente. Carolina, o Sr. Henrique Vasconcelos do RH está aqui. Gostaria de falar com você sobre a indicação que você fez. Carolina franziu o senho, curiosa. Pode mandá-lo entrar, Renata,
Henrique era o diretor de recursos humanos da empresa, um homem de meia idade com uma reputação de profissionalismo impecável. Entrou na sala com uma pasta na mão e uma expressão que Carolina não conseguiu decifrar. "Boa tarde, Carolina", cumprimentou ele, sentando-se na cadeira que ela indicou. "Precisamos conversar sobre a indicação que você fez. Marcelo Costa, não é?" "Sim", confirmou Carolina, sentindo um leve desconforto. "Algum problema com o currículo dele?" Henrique hesitou antes de responder. Não exatamente com o currículo em si. Na verdade, suas qualificações são bastante adequadas para a vaga. O problema está em algumas informações adicionais que descobrimos durante a verificação de antecedentes. Carolina sentiu um frio na espinha. "Que tipo de informações?" Henrique abriu a pasta e retirou alguns documentos. Marcelo Costa foi demitido de seu último emprego não por redução de quadros, como consta em seu currículo, mas por problemas disciplinares graves. Houve um processo interno por desvio de clientes para uma empresa concorrente. O quê? Carolina não conseguiu esconder sua surpresa. Não chegou a ser um caso judicial, pelo que entendemos. A empresa preferiu resolver o assunto internamente, provavelmente para evitar exposição negativa. Mas a demissão foi por justa causa e há registros claros disso. Carolina sentiu o rosto queimar de vergonha. Havia colocado sua reputação em jogo para indicar alguém que não merecia sua confiança. "Eu não sabia disso, Henrique", disse finalmente. "Acreditei no que ele me disse." Henrique assentiu compreensivamente. "Imaginei que fosse o caso. Por isso vim conversar diretamente com você, antes de encerrar oficialmente o processo seletivo." "Obrigada por isso", respondeu Carolina, sentindo-se grata pela discrição do colega. "E desculpe pelo inconveniente. Não voltará a acontecer." Após a saída de Henrique, Carolina permaneceu sentada em sua cadeira, tentando processar o que acabara de descobrir. Marcelo havia mentido não apenas para ela, mas para toda a família. A dificuldade financeira não era resultado de uma demissão injusta ou de contratempos no mercado, como haviam alegado, mas consequência direta de uma conduta profissional antiética. E o pior, ele havia usado a boa vontade de Carolina, sua disposição para ajudar mesmo após tudo o que acontecera, para tentar conseguir um emprego sob falsas alegações. O que teria acontecido se ela não tivesse descoberto a verdade a tempo? Pegou o telefone, considerando ligar imediatamente para Marcelo e confrontá-lo. Mas reconsiderou. Esta não era uma conversa para ser tida por telefone. Que não era apenas com Marcelo que precisava falar. No caminho para casa, Carolina fez um desvio e dirigiu-se à casa de seus pais em Santana. Não havia avisado que iria, mas sabia que em uma sexta-feira à noite era provável que estivessem em casa. Precisava conversar com eles antes de confrontar Bianca e Marcelo. Quando chegou, viu o carro de Bianca estacionado em frente. Perfeito. Poderia resolver tudo de uma vez. Lourdes atendeu à porta, surpresa ao ver a filha mais velha. "Carolina, não esperávamos você hoje." "Precisamos conversar, mãe", disse Carolina, entrando sem aguardar convite. "É importante." Na sala encontrou Bianca e Antônio assistindo televisão. Pedro e Mariana brincavam no tapete. Não havia sinal de Marcelo. "Olha só quem resolveu aparecer", comentou Bianca, sem esconder o sarcasmo. "A que devemos a honra?" Carolina ignorou a provocação da irmã. "Onde está Marcelo?" perguntou diretamente. "Saiu com uns amigos", respondeu Bianca, estreitando os olhos com desconfiança. "Por quê? Aconteceu alguma coisa na entrevista de emprego?" "Podemos dizer que sim", confirmou Carolina, mantendo o tom neutro. "Na verdade, é sobre isso que vim conversar." "Crianças, por que vocês não vão brincar no quarto da vovó?" sugeriu Lourdes, percebendo a tensão no ar. "Lá tem aquele jogo novo que compramos semana passada." Pedro e Mariana protestaram brevemente, mas acabaram obedecendo. Assim que as crianças saíram, Carolina voltou-se para a família. "Descobri algo hoje que acho que vocês deveriam saber", começou ela, mantendo a voz firme apesar da emoção contida. "Marcelo não foi demitido por redução de quadros, como ele alegou. Foi demitido por justa causa, por desviar clientes para uma empresa concorrente." Bianca levantou-se de um salto, o rosto pálido. "Do que você está falando?" "Isso é mentira." "Não, Bianca, não é",
rebateu Carolina mantendo a calma. O departamento de RH da minha empresa fez uma verificação de antecedentes, como procedimento padrão. Encontraram registros claros da demissão por justa causa. E você acredita mais nessas informações do que no seu próprio cunhado? Perguntou Bianca, indignada. São informações oficiais, Bianca. Documentos, registros. E, sinceramente, depois de todas as mentiras que vocês contaram, por que eu deveria acreditar em Marcelo? Lourdes sentou-se, parecendo chocada. Isso não pode ser verdade. Marcelo sempre pareceu tão correto. É exatamente por parecer correto que ele conseguiu enganar a todos nós, respondeu Carolina. Inclusive você, Bianca. Ou você também sabia disso? O silêncio e o olhar desviado de Bianca foram resposta suficiente. Meu Deus, murmurou Carolina incrédula. Você sabia? Sabia o tempo todo. Não é tão simples assim, defendeu-se Bianca, a voz trêmula. Marcelo estava sob muita pressão. Aquela empresa não valorizava o trabalho dele, pagava mal. Então isso justifica um comportamento antiético? Trair a confiança do empregador? Mentir para a família? Você não entende, Carolina. Temos contas para pagar, filhos para criar. Isso dá a vocês o direito de mentir, de manipular, de tentar tirar minha casa? Carolina balançou a cabeça, sentindo uma mistura de raiva e decepção. E depois vem falar de família, de união, de ajuda mútua. Antônio, que até então observava a discussão em silêncio, finalmente se manifestou. Bianca, você sabia disso o tempo todo e não nos contou? Bianca desabou no sofá, as lágrimas começando a rolar. O que vocês queriam que eu fizesse? Que expusesse meu marido? Que admitisse que estamos falidos por causa de um erro dele? Seria mais honesto do que tentar resolver seus problemas às custas da sua irmã, respondeu Antônio, surpreendendo a todos com a firmeza de sua voz. Lourdes olhou para o marido, incrédula. Antônio, não seja tão duro. Não, Lourdes. Chega de passar a mão na cabeça de Bianca. Carolina está certa. O que eles fizeram foi errado em todos os sentidos. Um silêncio pesado caiu sobre a sala. Carolina observava a irmã, que agora chorava abertamente, o rosto escondido entre as mãos. Apesar da raiva, sentiu uma pontada de pena. Bianca sempre fora emocionalmente frágil, mesmo por trás da fachada de fortaleza que tentava manter. O que vai acontecer agora? Perguntou Lourdes preocupada. Vocês estão realmente falidos, Bianca? Bianca ergueu o rosto, os olhos vermelhos e inchados. Quase. Temos dívidas que não conseguimos pagar, prestações atrasadas. Estamos prestes a perder a casa. Por isso queriam a minha, concluiu Carolina. As peças do quebra-cabeça finalmente se encaixando. Não era só por mais espaço para as crianças. Vocês não têm condições de manter a casa onde estão e queriam uma solução fácil para o problema. Fácil para nós, você quer dizer, corrigiu Antônio, às custas da sua irmã. E o que você sugere então, pai? Perguntou Bianca entre soluços. Que moremos na rua. Que as crianças durmam embaixo de uma ponte. Claro que não, respondeu Antônio. Mas existem outras soluções. Vocês podem vender a casa, alugar algo menor temporariamente, até se reerguerem financeiramente. Podem morar conosco por um tempo, se necessário. Morar aqui. Bianca pareceu horrorizada com a ideia. Com quase 30 anos, 2 filhos, um marido, é melhor do que tentar tomar a casa da sua irmã, rebateu Antônio. Carolina observava a dinâmica familiar com uma nova perspectiva. Pela primeira vez, sentia que seu pai estava realmente do seu lado, defendendo-a, reconhecendo seu valor. Era uma sensação estranha, mas reconfortante. Eu ainda posso ajudar, disse finalmente. Não com a casa, mas de outras maneiras. Posso emprestar dinheiro para vocês pagarem as dívidas mais urgentes. Posso ajudar Marcelo a encontrar outro emprego. Não na minha empresa, obviamente, mas tenho outros contatos. O importante é que sejamos honestos uns com os outros. Bianca ergueu os olhos para a irmã, uma mistura de surpresa e desconfiança em seu olhar. Por que você ainda quer nos ajudar depois de tudo? Carolina suspirou. Porque somos família, Bianca. Apesar de tudo. Apesar das mágoas, dos ressentimentos, das comparações injustas. Não vou abandonar vocês quando precisam de ajuda. Só não vou permitir ser manipulada ou usada. Lourdes olhou para a filha mais velha com algo que parecia admiração. Você tem um bom coração, Carolina. Não é questão de bondade, mãe. É questão de fazer o que é certo, nos meus termos.
Naquele momento, a porta da frente se abriu e Marcelo entrou, parecendo cansado. Ao ver Carolina na sala, estacou confuso. Carol, o que você está fazendo aqui? Oi, Marcelo, respondeu Carolina calmamente. Estávamos conversando sobre você, na verdade. Sobre sua demissão por justa causa do último emprego. O rosto de Marcelo empalideceu visivelmente. Olhou para Bianca, que desviou o olhar, ainda chorando. Como você soube? Perguntou ele, a voz quase inaudível. Verificação de antecedentes padrão da minha empresa, respondeu Carolina. Por que você mentiu, Marcelo? Porque não foi honesto comigo quando ofereci ajuda. Marcelo desabou em uma cadeira, parecendo derrotado. Eu tinha vergonha. Sabia que você não me ajudaria se soubesse a verdade. Você está certo. Não ajudaria a conseguir um emprego na minha empresa, não colocaria minha reputação em risco. Mas poderia ter ajudado de outras maneiras, se você tivesse sido honesto. Nós estamos desesperados, Carolina, admitiu Marcelo, a voz embargada. Prestes a perder tudo. Quando surgiu a ideia de pedir seu apartamento, foi ideia sua? Perguntou Carolina, incrédula. Não, corrigiu rapidamente Marcelo. Foi da Bianca, mas eu concordei. Parecia a solução perfeita para nossos problemas. Carolina olhou para a irmã, que agora mantinha a cabeça baixa. Bianca, é verdade isso? Foi sua ideia desde o início. Bianca assentiu levemente, sem erguer os olhos. Eu estava desesperada, Carol. As contas não param de chegar, os bancos ligando. Pensei que você, com seu emprego estável, sua vida organizada, poderia abrir mão da casa por nós. E não passou pela sua cabeça me contar a verdade, pedir ajuda honestamente? Você teria ajudado? Perguntou Bianca, finalmente olhando para a irmã. Se eu chegasse e dissesse, Carol, meu marido foi demitido por desviar clientes. Estamos afundados em dívidas. Pode nos ajudar? Carolina hesitou antes de responder. Não sei, Bi, mas pelo menos teria sido honesto. Um silêncio pesado caiu sobre a sala, cada um perdido em seus próprios pensamentos, refletindo sobre as revelações da noite, sobre os caminhos que os haviam trazido até ali. E agora? Perguntou Marcelo finalmente. O que acontece agora? Carolina respirou fundo antes de responder. Agora vocês têm escolhas a fazer. Podem continuar nesse caminho de mentiras e manipulações. Ou podem começar de novo, com honestidade. Eu ainda estou disposta a ajudar, mas nos meus termos. O primeiro passo é vocês enfrentarem a realidade da situação financeira de vocês, fazer um levantamento completo das dívidas, cortar gastos desnecessários, talvez vender a casa e buscar algo mais modesto. Isso seria um retrocesso enorme, murmurou Bianca. Às vezes precisamos dar um passo atrás para depois avançar, respondeu Carolina. Não é vergonha recomeçar, Bianca. A vergonha está em não assumir responsabilidade pelos próprios erros. Enquanto falava, Carolina percebeu que suas palavras se aplicavam não apenas à situação de Bianca e Marcelo, mas à dinâmica familiar como um todo. Por anos, eles haviam mantido uma fachada de perfeição, escondendo ressentimentos, evitando confrontos, alimentando comparações injustas entre as irmãs. Talvez fosse hora de um novo começo para todos. Vou pensar no que você disse, falou Bianca finalmente, sobre a ajuda, sobre recomeçar. É tudo o que peço, respondeu Carolina, levantando-se para ir embora. Que você pense, que reflita sobre o que realmente importa, e quando estiver pronta para uma conversa honesta, estou aqui. Ao sair da casa dos pais naquela noite, Carolina sentia-se estranhamente leve. As revelações haviam sido dolorosas, mas também libertadoras. Pela primeira vez, os segredos e as mentiras estavam sendo expostos, permitindo que feridas antigas começassem, talvez, a cicatrizar. O que ela não sabia era que aquela noite de revelações era apenas o começo de uma jornada de autodescoberta e reconciliação que mudaria para sempre os rumos de sua vida e de sua família. Os dias que se seguiram às revelações foram de reflexão profunda para Carolina. No trabalho, mantinha o profissionalismo de sempre, liderando sua equipe com a competência que a havia levado ao cargo de gerente. Mas nos momentos de solidão, em seu apartamento, permitia-se reviver as cenas da última conversa com a família, analisando cada palavra, cada expressão, cada sentimento.
Uma semana se passou sem que houvesse contato direto com Bianca ou Marcelo, apenas trocas ocasionais de mensagens com seu pai, que parecia determinado a manter o vínculo recém-fortalecido. Antônio enviava pequenas atualizações sobre os sobrinhos, comentários sobre o tempo, perguntas sobre o trabalho de Carolina, nada profundo, mas o suficiente para demonstrar que se importava. Na sexta-feira, ao chegar em casa, após um dia particularmente exaustivo, Carolina encontrou um envelope que havia sido deixado com o porteiro do prédio. Seu nome estava escrito na frente, em uma caligrafia que reconheceu imediatamente como sendo de Bianca. Intrigada, abriu o envelope e encontrou uma carta manuscrita, algo surpreendentemente antiquado vindo de sua irmã, que sempre preferiu a comunicação digital. Carol, não sei bem por onde começar. Talvez por um pedido de desculpas, embora saiba que palavras não são suficientes para reparar o mal que causei. Você estava certa sobre tudo. Sobre Marcelo, sobre nossas mentiras, sobre nossa tentativa desesperada de resolver nossos problemas às suas custas. Não há justificativa para o que fizemos, embora na época eu tenha me convencido de que era a única saída. Depois da nossa última conversa, passei dias pensando em tudo. Em como nossa relação de irmãs se deteriorou ao longo dos anos. Em como deixei que meus próprios medos e inseguranças envenenassem o que poderia ter sido uma amizade verdadeira entre nós. Sempre senti que vivia à sua sombra. Carol, você era a inteligente, a determinada, a independente. Enquanto eu era apenas a bonita, a sociável, aquela que fazia o que era esperado. Casei cedo, tive filhos, segui o roteiro tradicional que nossos pais valorizavam, mas nunca senti que era suficiente. Quando Marcelo perdeu o emprego, sim, por causa própria, não há como negar, foi como se meu castelo de cartas desmoronasse. Toda a vida que eu havia construído, a casa bonita, as roupas de marca, as férias caras, tudo era uma fachada sustentada por dívidas e aparências. Você sempre foi autêntica. Carol construiu sua vida em bases sólidas sem depender de ninguém. Acho que, no fundo, eu invejava isso. E quando vi a chance de tomar algo seu, algo que você conquistou com tanto esforço, deixei que meu desespero e minha inveja falassem mais alto que minha consciência. Eu me envergonho profundamente do que fizemos, das mentiras, das manipulações, das palavras cruéis que disse a você. Nada disso reflete quem eu realmente quero ser. Seguimos seu conselho, Carol. Estamos vendendo a casa. Já temos um comprador interessado. E o valor será suficiente para quitar nossas dívidas mais urgentes. Estamos procurando um apartamento menor para alugar. Algo dentro de nossas possibilidades reais. É um recomeço difícil, mas necessário. Marcelo está procurando emprego honestamente desta vez, sem atalhos ou subterfúgios. Papai tem nos ajudado, não com dinheiro, mas com conselhos, orientações. Ele tem sido uma rocha para nós nesse momento difícil. Não espero que você me perdoe imediatamente, ou que confie em mim novamente. Só queria que soubesse que suas palavras tiveram impacto, que estamos tentando mudar, recomeçar. Se algum dia você estiver disposta a tentar reconstruir nossa relação de irmãs, em novas bases, mais sinceras, saiba que estarei aqui esperando. Com carinho. Bianca. Carolina leu a carta 2 vezes, sentindo uma mistura complexa de emoções. Havia ali uma sinceridade que raramente presenciara em Bianca, uma vulnerabilidade que a irmã normalmente escondia por trás de uma fachada de confiança e autoafirmação. Colocou a carta sobre a mesa e serviu-se de uma taça de vinho. Caminhou até a varanda, observando a cidade iluminada enquanto refletia sobre as palavras da irmã. O ressentimento de anos não desapareceria da noite para o dia, é claro. Mas aquele parecia ser um primeiro passo genuíno na direção certa. Seu celular tocou, interrompendo seus pensamentos. Era seu pai. Oi, pai, atendeu apoiando-se na balaustrada da varanda. Carolina, a voz de Antônio soava cautelosamente otimista. Como você está? Estou bem. Acabei de chegar em casa, na verdade. Dia cheio no trabalho. Imagino. Houve uma pequena pausa. Bianca me contou que deixou uma carta para você. Sim, acabei de ler. E o que achou? Perguntou ele, não conseguindo esconder a expectativa em sua voz. Carolina suspirou. Honestamente,
Ainda estou processando. Parece sincera, mas eu entendo sua hesitação, interrompeu Antônio gentilmente. Depois de tudo o que aconteceu, é natural que você tenha dúvidas. Mas se vale alguma coisa, acredito que sua irmã está realmente tentando mudar. Você acha mesmo, pai? Sim. Ela e Marcelo estão enfrentando a realidade pela primeira vez em anos. Não é fácil, mas estão tentando. A venda da casa já está encaminhada e eles encontraram um apartamento para alugar perto da escola das crianças. É um começo, concordou Carolina. Um bom começo, enfatizou Antônio. E há outra coisa que gostaria de te contar. O quê? Sua mãe e eu estamos fazendo terapia juntos. A revelação pegou Carolina completamente de surpresa. Terapia? Vocês dois? Sim, respondeu Antônio com uma risada leve. Surpreendente, não é? Foi ideia da sua mãe, na verdade. Depois da última conversa, quando todas as verdades vieram à tona, ela percebeu que nossa dinâmica familiar não era saudável. Que por anos contribuímos para a rivalidade entre você e Bianca, fazendo comparações injustas, tratando vocês de maneiras diferentes. Uau! Foi tudo que Carolina conseguiu dizer, genuinamente impressionada. Lourdes, sempre tão resistente a qualquer tipo de análise psicológica, sugerindo terapia, era quase inacreditável. Estamos aprendendo muito sobre nós mesmos, sobre nossa relação com vocês duas, continuou Antônio. Percebendo erros que cometemos, padrões que repetimos sem perceber. Isso é realmente incrível, pai, disse Carolina, sentindo uma onda inesperada de emoção. Estou feliz por vocês. Estamos fazendo isso por nós, mas também por vocês, Carolina. Queremos ser melhores pais, melhores avós. É tarde para mudar o passado, mas ainda há tempo para construir um futuro diferente. Carolina sentiu lágrimas se formando em seus olhos. Era como se uma porta que estivera trancada por anos finalmente começasse a se abrir, permitindo a entrada de um raio de esperança. E há mais uma coisa, acrescentou Antônio, hesitante. Sua mãe gostaria de conversar com você, pessoalmente. Quando você se sentir pronta, é claro. Carolina respirou fundo. A ideia de uma conversa cara a cara com Lourdes a deixava apreensiva. Sua relação com a mãe sempre fora a mais complicada, marcada por expectativas não verbalizadas e decepções mútuas. Vou pensar nisso, pai, respondeu finalmente. Não posso prometer nada agora, mas vou considerar. É tudo o que pedimos, filha, que você considere. Após desligar, Carolina permaneceu na varanda por um longo tempo, contemplando as luzes da cidade enquanto sua mente processava todas as informações. Sua família estava mudando, evoluindo. Seria possível que, depois de tantos anos de mágoas acumuladas, estivessem finalmente caminhando para uma relação mais saudável. O fim de semana transcorreu tranquilamente. Carolina dedicou-se a pequenos prazeres que normalmente negligenciava. Assistiu a filmes que há tempos queria ver. Preparou receitas elaboradas só para si mesma. Retomou a leitura de um livro que havia abandonado por falta de tempo. Era como se estivesse redescobrindo o prazer de sua própria companhia, sem a sombra constante da desaprovação familiar. Na segunda-feira, recebeu uma mensagem de Marcelo. Era breve e direto. Consegui uma entrevista para amanhã. Uma posição júnior em vendas. Nada comparável ao que eu tinha antes, mas é um recomeço honesto. Obrigado por suas palavras naquela noite. Fizeram a diferença. Carolina sorriu levemente ao ler. Respondeu com um simples boa sorte, mas sentiu uma satisfação genuína ao saber que suas palavras haviam tido algum impacto. Na quarta-feira, após um dia particularmente produtivo no trabalho, Carolina decidiu que estava pronta para dar o próximo passo. Ligou para a mãe e combinou um café para o sábado seguinte, em um local neutro, uma cafeteria no bairro de Pinheiros, perto de seu apartamento. Quando chegou o dia do encontro, Carolina vestiu-se com cuidado, escolhendo um visual que a fazia sentir-se confiante, mas não intimidadora. Chegou alguns minutos antes do horário combinado e escolheu uma mesa discreta, no fundo do estabelecimento. Lourdes apareceu pontualmente, parecendo ligeiramente nervosa. Uma expressão rara em alguém que sempre se esforçou para manter a compostura em todas as situações. Vestia um conjunto simples, mas elegante, e trazia consigo uma pequena bolsa. Carolina, cumprimentou ela,
aproximando-se da mesa. Havia hesitação em seu olhar, como se não soubesse se deveria abraçar a filha ou manter a distância. "Mãe", respondeu Carolina, levantando-se para recebê-la. Optou por um breve abraço, formal mas não frio. Sentaram-se e fizeram os pedidos: um cappuccino para Carolina, um chá de camomila para Lourdes. Um silêncio desconfortável pairou sobre elas, até que as bebidas chegassem. "Seu pai me contou que você leu a carta de Bianca", começou Lourdes, segurando a xícara de chá como se fosse uma âncora. "Sim, li", confirmou Carolina. "Foi surpreendentemente sincera." Lourdes assentiu. "Sua irmã está mudando, Carolina. Todos estamos, na verdade." "Pai me contou sobre a terapia", comentou Carolina, observando atentamente a reação da mãe. "Ah, sim", Lourdes corou levemente. "Nunca pensei que eu, aos 62 anos, estaria sentada em frente a um terapeuta, falando sobre meus sentimentos. Mas tem sido esclarecedor." "Imagino", disse Carolina, sinceramente curiosa. "O que você tem aprendido?" Lourdes tomou um gole de seu chá antes de responder. "Muitas coisas, sobre mim mesma principalmente. Sobre como fui criada para valorizar certos tipos de conquistas, casamento, filhos, uma casa bonita. E como projetei essas expectativas em você e Bianca." Carolina assentiu, lembrando-se de todas as vezes em que sentira o peso dessas expectativas não verbalizadas. "Percebi", continuou Lourdes, "que sempre tive dificuldade em entender suas escolhas, Carolina. Sua independência, seu foco na carreira. Não porque fossem escolhas erradas, mas porque eram diferentes das minhas, das que eu fui ensinada a valorizar. Nunca pareceu que você aprovava meu estilo de vida", comentou Carolina, tentando manter o tom neutro, sem acusação. "Porque eu não entendia", admitiu Lourdes. "E o que não entendemos, muitas vezes tememos. Temia que você estivesse escolhendo um caminho de solidão, quando na verdade você estava escolhendo liberdade, autodeterminação." Carolina sentiu um nó na garganta. Ouvir a mãe verbalizando essas percepções era mais emocionante do que esperava. "E com Bianca", prosseguiu Lourdes, "cometi o erro oposto. Aprovava suas escolhas mais tradicionais, mas ao mesmo tempo comparava-a constantemente a você em termos de determinação, de força de caráter. Nunca era justo com nenhuma das duas. Acho que isso contribuiu muito para a rivalidade entre nós", observou Carolina. "Sem dúvida", concordou Lourdes. "E é uma das coisas pelas quais mais me arrependo. Como mãe, deveria ter celebrado a singularidade de cada uma, ao invés de usar uma como parâmetro para a outra." Carolina tomou um gole de seu cappuccino, absorvendo as palavras da mãe. Havia ali uma sinceridade, uma autocrítica que nunca vira em Lourdes antes. "Quando toda essa situação com o apartamento começou", continuou Lourdes, "eu deveria ter percebido o quanto era injusto. Deveria ter defendido você, seu direito à sua propriedade, sua independência. Ao invés disso, deixei-me levar pela preocupação com Bianca. Pelos netos, você sempre teve uma relação mais próxima com Bianca", comentou Carolina, não conseguindo esconder completamente a mágoa em sua voz. "Mais fácil, talvez." "Não necessariamente mais próxima", corrigiu Lourdes. "Bianca sempre foi mais aberta, mais demonstrativa. Você desde pequena era mais reservada, mais autocontida, como seu pai. E eu nunca aprendi a atravessar essa reserva, a chegar até você." Carolina assentiu, reconhecendo a verdade naquelas palavras. "Sempre senti que precisava me provar para você, mãe, que nunca era suficiente." Lourdes estendeu a mão sobre a mesa, tocando levemente a mão de Carolina, um gesto raro de afeto físico entre elas. "E eu sempre tive tanto orgulho de você, filha. Da sua inteligência, da sua força, da sua capacidade de se manter fiel a si mesma, apesar de todas as pressões. Só não sabia como expressar isso." Uma lágrima escorreu pelo rosto de Carolina, pegando-a de surpresa. Rapidamente a enxugou, sentindo-se vulnerável de uma forma que não estava acostumada. "Não sei se podemos consertar tudo de uma vez", continuou Lourdes. "Há anos de mágoas, de mal-entendidos. Mas gostaria de tentar, Carolina, de construir uma relação diferente com você, baseada em respeito mútuo, em aceitação genuína." Carolina respirou fundo, permitindo-se sentir a sinceridade nas palavras da mãe. "Também gostaria disso, mãe. Não será fácil nem rápido.
Temos muita história para desconstruir. Um passo de cada vez, concordou Lourdes com um sorriso cauto. É tudo que peço. Uma chance, repetiu Carolina, retribuindo o sorriso. Acho que podemos começar por aí. Continuaram conversando por mais de 2 horas, abordando tópicos que normalmente evitavam. Medos, sonhos, decepções, esperanças. Não foi uma conversa perfeita. Houve momentos de tensão, instantes em que padrões antigos ameaçaram ressurgir. Mas havia também algo novo, uma disposição genuína de ambas as partes para ouvir, para compreender, para reconstruir. Quando finalmente se despediram, o abraço que trocaram foi mais longo, mais caloroso que o inicial. Carolina sentiu que algo fundamental havia mudado entre elas. Não uma transformação completa, mas o início de um caminho diferente. Ao voltar para casa, Carolina sentiu uma leveza que não experimentava há muito tempo. Não era ingênua a ponto de acreditar que todos os problemas familiares estavam resolvidos. Havia ainda um longo caminho pela frente, especialmente com Bianca, mas pela primeira vez em anos, sentia esperança. Esperança de que sua família pudesse finalmente se tornar um lugar de aceitação e apoio, não de julgamento e comparações. O que Carolina não imaginava era que esse processo de reconciliação familiar a prepararia para outro tipo de recomeço. Um que envolveria não apenas curar feridas antigas, mas também abrir seu coração para novas possibilidades. As semanas que se seguiram ao encontro com Lourdes trouxeram uma nova dinâmica para a vida de Carolina. Pequenos gestos começaram a substituir o distanciamento que por anos havia caracterizado sua relação familiar. Mensagens ocasionais de sua mãe, perguntando como estava seu dia, convites de Antônio para almoços de domingo, sem a pressão habitual, e até mesmo fotos dos sobrinhos enviadas por Bianca, acompanhadas de breves atualizações sobre a vida das crianças. A transição não era perfeita, havia ainda momentos de tensão, instantes em que padrões antigos de comunicação tentavam ressurgir. Mas pela primeira vez em anos, Carolina sentia que havia um esforço genuíno de todos para mudar, para construir algo diferente. No trabalho, o projeto de rastreamento da frota havia sido implementado com sucesso, rendendo a Carolina elogios da diretoria e até mesmo uma promessa de promoção para o próximo ano. Sua carreira, que sempre fora seu porto seguro, continuava florescendo. Em uma sexta-feira de outubro, enquanto organizava alguns relatórios em sua mesa, Carolina recebeu uma notificação em seu celular. Era uma mensagem de Helena, uma amiga dos tempos de escola com quem mantinha contato esporádico, principalmente através das redes sociais. Carol, quanto tempo? Estamos organizando um encontro da turma do colégio para o próximo sábado, no Jardins Bar. Nada muito formal, só para matar a saudade. Você vem? Muita gente já confirmou presença. Carolina hesitou. Encontros de turma não eram exatamente seu programa preferido. Embora tivesse boas lembranças do colégio, nunca fora parte do grupo mais popular, preferindo a companhia de poucos amigos próximos a grandes círculos sociais. Não sei, Helena, respondeu. Tenho alguns compromissos no sábado. A resposta de Helena veio quase imediatamente. Ah, Carol, não inventa desculpa. Vai ser divertido. O Gabriel Mendonça também confirmou presença. Lembra dele? Vocês eram inseparáveis no último ano. Gabriel Mendonça. O nome provocou uma onda inesperada de nostalgia em Carolina. Claro que se lembrava dele. O garoto de sorriso fácil e olhos inteligentes, que fora seu melhor amigo durante o ensino médio. Compartilhavam o amor pelos livros, pelas discussões sobre filosofia, pelos filmes de diretores obscuros que ninguém mais na turma apreciava. Após a formatura, seguiram caminhos diferentes. Gabriel foi estudar na Europa. Carolina ficou em São Paulo. Mantiveram contato por algum tempo, trocando e-mails esporádicos, até que a distância e as novas vidas fizeram com que a comunicação se tornasse cada vez mais rara, até cessar completamente. Ele voltou do exterior? Perguntou Carolina, surpresa. Sim, há alguns meses. Está morando em São Paulo de novo. Achei que você soubesse. Não sabia, respondeu Carolina, sentindo uma curiosidade que não experimentava há muito tempo. Ele está bem? Pelo que vi no encontro do mês passado, sim. Parece feliz, realizado.
Está trabalhando com fotografia documental, algo assim. Você deveria vir, Carol. Tenho certeza que ele ficaria feliz em te ver. Carolina olhou para a agenda em sua mesa. O sábado estava de fato livre. Havia planejado apenas colocar algumas leituras em dia, talvez assistir a um filme, o tipo de programa solitário que tanto apreciava. Tudo bem, decidiu finalmente. Estarei lá. No sábado à noite, Carolina encontrou-se em frente ao espelho, mais ansiosa do que gostaria de admitir. Havia trocado de roupa 3 vezes, algo completamente fora de seu padrão habitual de comportamento. Optou finalmente por um vestido verde esmeralda simples, mas elegante, com um colar delicado de prata e brincos combinando. Ao chegar ao Jardins Bar, um lugar descontraído com iluminação suave e música ambiente, Carolina sentiu um frio na barriga que não combinava com sua habitual autoconfiança. Avistou o grupo de ex-colegas em uma área reservada nos fundos do estabelecimento. Helena a recebeu com um abraço entusiasmado. Carol, que bom que você veio. Venha, deixe-me apresentá-la a todos. Embora a maioria você já conheça, claro. Os primeiros momentos foram de reconhecimentos, abraços e atualizações rápidas sobre vidas que haviam seguido caminhos tão diversos após o colégio. Carolina surpreendeu-se com a facilidade com que se integrou às conversas, rindo de lembranças compartilhadas, impressionando-se genuinamente com as trajetórias de antigos colegas. Foi quando estava servindo-se de uma taça de vinho que ouviu uma voz familiar atrás de Sexto, será que o gosto por literatura russa permanece o mesmo ou evoluiu para algo mais contemporâneo? Carolina virou-se, um sorriso involuntário formando-se em seus lábios. Dostoiévski ainda é meu favorito, se é isso que quer saber. Gabriel sorriu, aquele sorriso que ela lembrava tão bem, sincero, caloroso, com uma ponta de diversão nos olhos castanhos. Estava diferente, é claro. Os cabelos outrora rebeldes agora eram mais curtos, bem aparados, com alguns fios grisalhos nas têmporas que, surpreendentemente, lhe caíam bem. Estava mais magro, mais maduro, mas a essência, aquela energia vibrante, aquela curiosidade intelectual que sempre o caracterizara, permanecia intacta. Carolina Ribeiro, disse ele, como se estivesse saboreando as sílabas de seu nome. 15 anos depois e você ainda consegue me deixar sem palavras. Achei que era eu que sempre ficava sem argumentos em nossas discussões literárias, rebateu ela, sentindo-se estranhamente à vontade, como se os anos de separação tivessem sido apenas dias. Só porque eu falava mais rápido, não porque tinha razão, respondeu Gabriel rindo. Posso? Perguntou, indicando o lugar vazio ao seu lado. Claro. Sentaram-se um pouco afastados do grupo principal, e a conversa fluiu naturalmente, como um rio que reencontra seu curso após um desvio temporário. Gabriel contou sobre seus anos na Europa, estudou fotografia em Paris, trabalhou como fotojornalista em diferentes países, cobriu conflitos, documentou belezas naturais, capturou a essência humana em seus momentos mais vulneráveis e também mais sublimes. Você sempre teve um olhar diferente para o mundo, comentou Carolina, genuinamente impressionada com a carreira que ele havia construído. E você sempre conseguiu enxergar além da superfície, respondeu ele. Lembra daquele trabalho de literatura no último ano, quando todos analisaram os aspectos óbvios de Machado de Assis e você foi a única a perceber as camadas mais profundas de crítica social? Carolina riu, surpresa por ele se lembrar de um detalhe tão específico. Você tem uma memória impressionante. Algumas coisas são impossíveis de esquecer, disse Gabriel, seu olhar sustentando o dela por um momento que pareceu se estender além do tempo. Man, e você? O que aconteceu com aquela garota que queria mudar o mundo através das palavras? Carolina contou sobre sua trajetória, a faculdade de administração, o MBA, a carreira corporativa que havia construído. Falou com orgulho de suas conquistas profissionais, mas também admitiu que a jovem idealista que sonhava em escrever havia sido gradualmente substituída pela executiva pragmática. Ainda escrevo às vezes, confessou. Pequenos textos, reflexões. Nada que alguém além de mim leia. Deveria compartilhar, sugeriu Gabriel. Sempre acreditei no seu talento. A conversa continuou, abrangendo uma variedade de tópicos, livros recentes,
Filmes independentes, mudanças na cidade, experiências vividas, lições aprendidas. Em determinado momento, quase sem perceber, começaram a falar sobre relações familiares. Então você e sua família estão tentando reconstruir a relação? Perguntou Gabriel após Carolina compartilhar um resumo dos eventos recentes. Sim, aos poucos. Não é fácil, mas pela primeira vez em muito tempo, sinto que há uma possibilidade real de cura. Isso é corajoso, comentou ele. Muitas pessoas preferem cortar laços definitivamente quando há feridas tão profundas. Pensei em fazer isso, admitiu Carolina. Mas percebi que, por mais dolorosas que sejam algumas memórias, há também muito amor ali. Complexo, imperfeito, às vezes distorcido, mas ainda assim amor. Gabriel assentiu compreensivo. E você? Como está o coração? Alguém especial na sua vida? Carolina sorriu, balançando a cabeça. Não ultimamente. O trabalho ocupa a maior parte do meu tempo. E nunca fui muito boa em relacionamentos, para ser honesta. Difícil de acreditar, respondeu Gabriel. Você sempre foi a pessoa mais interessante que conheci. Carolina sentiu o rosto esquentar levemente. E você? Casado, comprometido? Divorciado, na verdade, respondeu ele sem qualquer amargura na voz. Casei com uma fotógrafa francesa. Vivemos juntos por 5 anos. Foi bom enquanto durou, mas eventualmente percebemos que queríamos coisas diferentes da vida. Ela queria permanecer na Europa, viajar constantemente. Eu sentia cada vez mais falta do Brasil, das raízes. E por isso voltou? Em parte. Também recebi uma proposta para dar aulas de fotografia na USP, algo que sempre quis fazer. Passar adiante o que aprendi, inspirar novos talentos. A noite avançou e gradualmente os outros colegas começaram a se despedir. Helena, ao sair, lançou um olhar significativo para Carolina, misturando aprovação e divertimento ao vê-la ainda absorta na conversa com Gabriel. Quando perceberam, eram os últimos do grupo ainda no bar. Acho que monopolizei sua noite, comentou Gabriel olhando o relógio. Foi uma monopolização bem-vinda, respondeu Carolina sinceramente. Não me divertia assim há muito tempo. Saíram juntos para a calçada. A noite de São Paulo ao redor deles, luzes, sons, movimento constante. Havia uma energia na cidade que combinava perfeitamente com o que Carolina sentia naquele momento. Viva, desperta, cheia de possibilidades. Posso te acompanhar até em casa? Ofereceu Gabriel. Vim de carro, respondeu Carolina. Mas aceito um café qualquer dia desses. Que tal amanhã? Sugeriu ele sem hesitação. Conheço um lugar no Itaim que faz o melhor café da cidade. Podemos nos encontrar lá às 10 horas. Carolina sorriu, sentindo uma mistura de excitação e tranquilidade que não experimentava há anos. Amanhã parece perfeito. Trocaram números de telefone e despediram-se com um abraço, breve, mas suficiente para Carolina sentir o calor dele, o perfume suave, a solidez reconfortante de seus braços. Enquanto dirigia de volta para casa, não conseguia parar de sorrir. Aquele reencontro inesperado havia despertado algo adormecido dentro dela, uma curiosidade, uma abertura para novas possibilidades, um lembrete de que a vida ainda podia surpreendê-la de maneiras maravilhosas. Ao chegar em seu apartamento, Carolina caminhou até a varanda, observando a cidade iluminada. São Paulo, com seus contrastes e contradições, suas histórias entrelaçadas, suas segundas chances, como sua própria vida. Naquela noite, dormiu com uma sensação de leveza que não experimentava há muito tempo, sem saber que o café do dia seguinte seria apenas o primeiro de muitos encontros que transformariam sua vida de maneiras que jamais imaginou. Nos meses que se seguiram ao reencontro com Gabriel, a vida de Carolina passou por transformações sutis, porém profundas. O café de domingo transformou-se em almoço, que se desdobrou em um passeio pelo Parque Ibirapuera, que evoluiu para um jantar à luz de velas, e antes que percebesse, já estavam se encontrando regularmente. A conexão entre eles era diferente de tudo que Carolina havia experimentado anteriormente. Não era apenas a atração física, embora esta certamente existisse, mas algo mais fundamental, um entendimento mútuo, uma comunicação que transcendia palavras,
como se suas almas se reconhecessem de alguma forma. Gabriel trouxe um novo olhar para a vida de Carolina. Com sua câmera sempre a postos, ele a ensinou a enxergar beleza em detalhes que antes passavam despercebidos. A textura de uma parede antiga, o reflexo do sol em uma poça d'água, as expressões fugazes de desconhecidos nas ruas movimentadas de São Paulo. A fotografia não é apenas sobre capturar imagens, explicou ele certa tarde, enquanto caminhavam pelo centro histórico da cidade. É sobre estar presente, verdadeiramente presente no momento. Essa filosofia começou a permear outros aspectos da vida de Carolina. No trabalho, tornava-se mais atenta às nuances das interações com sua equipe. Em casa, redescobria o prazer de pequenos rituais. O aroma do café recém-passado, a textura de um livro antigo, o silêncio confortável de um domingo de chuva. Paralelamente à florescente relação com Gabriel, Carolina continuava o delicado processo de reconstrução dos laços familiares. Os domingos na casa dos pais tornaram-se mais frequentes, e embora ainda houvesse momentos de tensão, havia também risadas genuínas, conversas significativas, oportunidades para a cura. Bianca e Marcelo haviam se mudado para um apartamento menor como planejado. A transição não foi fácil, especialmente para Bianca, acostumada a um padrão de vida mais elevado, mas Carolina surpreendeu-se ao ver a irmã adaptando-se com uma resiliência inesperada. "Sabe o que é mais estranho?", comentou Bianca durante um almoço em que as irmãs se encontraram a sós, algo que não acontecia há anos. "Sinto-me mais leve agora, como se estivesse, finalmente, vivendo dentro das minhas reais possibilidades." Carolina observou a irmã com curiosidade. Havia uma autenticidade em Bianca que nunca notara antes, como se as camadas de pretensão e competitividade estivessem lentamente se dissolvendo, revelando a pessoa que ela realmente era por baixo de tudo. "As crianças também parecem mais felizes", continuou Bianca. "Pedro está mais calmo na escola, Mariana mais confiante. Nossa terapeuta diz que crianças sentem quando os pais estão vivendo uma mentira, mesmo que não compreendam exatamente o que está errado." "Vocês estão fazendo terapia em família?", perguntou Carolina, genuinamente surpresa. Bianca assentiu, um leve rubor colorindo suas bochechas. "Foi ideia do Marcelo, acredite ou não. Ele mudou muito depois de tudo o que aconteceu. Está realmente tentando ser uma pessoa melhor, um pai melhor, um marido melhor." Carolina sentiu uma onda de emoção ao perceber o quanto sua família havia evoluído nos últimos meses. Não era uma transformação perfeita. Não era um final feliz de conto de fadas. Era algo mais real, mais autêntico. Pessoas imperfeitas tentando, com sinceridade, construir relacionamentos mais saudáveis. "E você e o Gabriel?", perguntou Bianca, mudando de assunto. "Mamãe não para de falar sobre como vocês parecem felizes juntos." Carolina não pôde evitar um sorriso. "Estamos bem. É diferente de qualquer coisa que já vivi antes. Ele me entende de um jeito que ninguém nunca entendeu." "Já pensaram em morar juntos?", perguntou Bianca, com uma curiosidade genuína, sem o tom de julgamento que Carolina teria esperado no passado. "Conversamos sobre isso", admitiu Carolina, "mas não há pressa. Estamos aproveitando cada etapa do processo." O que Carolina não contou à irmã, por ser algo ainda muito recente e precioso para compartilhar, foi a conversa que tivera com Gabriel na noite anterior, em seu apartamento. Estavam na varanda observando a cidade iluminada, quando Gabriel mencionou um projeto fotográfico que planejava para o ano seguinte. Uma expedição pela Amazônia, documentando comunidades ribeirinhas e a relação delas com o meio ambiente. 3 meses imerso na floresta, explicou ele, olhos brilhando de entusiasmo, capturando histórias que precisam ser contadas, rostos que raramente são vistos, realidades que a maioria das pessoas desconhece. "Parece incrível", respondeu Carolina, sentindo simultaneamente admiração pelo projeto e um aperto no coração ao imaginar 3 meses sem Gabriel. Como se lesse seus pensamentos, ele se virou para ela, tomando suas mãos entre as suas. "Quero que você venha comigo, Carol." A proposta a pegou completamente de surpresa. Mas meu trabalho, minhas responsabilidades..." "Sei que é uma decisão enorme", reconheceu Gabriel, "e entenderei perfeitamente se não for possível."
Mas já faz tempo que venho observando como você reage quando leio trechos de seus escritos, quando falamos sobre seus sonhos antigos de escrever. Carolina sentiu o coração acelerar. Era verdade que nas últimas semanas havia compartilhado com Gabriel alguns de seus textos pessoais, reflexões, pequenos contos, observações sobre a vida. Para sua surpresa, ele não apenas os apreciara, mas insistira que havia ali um talento genuíno, uma voz única que merecia ser ouvida. Imagine, continuou ele, o entusiasmo evidente em sua voz. Suas palavras e minhas imagens, contando juntas as histórias daquelas comunidades. Você sempre teve um dom para captar a essência humana, para traduzir emoções complexas em palavras simples, mas profundas. Carolina deixou-se envolver pela visão que ele pintava. Era tentador abandonar temporariamente a segurança do mundo corporativo para mergulhar em uma aventura criativa, reconectar-se com aquela parte de si mesma que havia sido relegada a um segundo plano por tantos anos. Preciso pensar, respondeu finalmente. É uma decisão grande. Todo o tempo que precisar, assegurou Gabriel, beijando suavemente suas mãos. Não há pressão. Aquela conversa desencadeou um processo de reflexão profunda em Carolina. Durante as semanas que se seguiram, analisou cuidadosamente sua vida, suas escolhas, seus verdadeiros desejos. Sua carreira na Transbrasil Logística havia sido construída com dedicação e competência. Era respeitada, bem remunerada. Tinha perspectivas concretas de crescimento. Mas havia algo que faltava. Uma centelha. Uma paixão verdadeira pelo que fazia. Realizava seu trabalho com excelência, mas não com amor. A escrita, por outro lado, sempre fora seu refúgio secreto. Nas páginas de seus diários e arquivos privados, expressava suas verdades mais profundas, libertava sua criatividade, sentia-se plenamente viva. A ideia de transformar essa paixão em algo mais concreto, de usar suas palavras para contar histórias reais importantes, era simultaneamente aterrorizante e irresistivelmente atraente. Em uma tarde de domingo, 2 meses após a proposta de Gabriel, Carolina decidiu compartilhar suas reflexões com os pais. Estava nervosa. Anos de condicionamento a faziam temer o julgamento, especialmente de Lourdes, que sempre valorizara a estabilidade acima de tudo. Para sua surpresa, após explicar a situação, foi justamente a mãe quem falou primeiro. Acho que você deveria ir, disse Lourdes, com uma serenidade que Carolina jamais esperaria. Você acha? Perguntou Carolina, perplexa. Carolina, começou Lourdes, escolhendo cuidadosamente suas palavras, passei grande parte da minha vida seguindo expectativas alheias, fazendo o que era certo aos olhos dos outros. E embora tenha construído uma vida boa, com momentos de felicidade genuína, sempre houve uma parte de mim que se perguntava: e se? E se eu tivesse seguido meus sonhos de juventude? E se tivesse corrido mais riscos? E se tivesse ouvido mais meu coração e menos as vozes externas? Carolina ouvia, fascinada. Nunca imaginara que sua mãe carregasse tais questionamentos. Não quero que você chegue aos meus 62 anos com os mesmos arrependimentos, continuou Lourdes. Esta oportunidade parece combinar perfeitamente com quem você realmente é. Não com quem eu ou a sociedade esperávamos que fosse, mas com sua verdadeira essência. Antônio assentiu, concordando. Sua mãe está certa, filha. Além disso, não é como se você estivesse abandonando tudo por um capricho. É um projeto profissional sério, com um propósito nobre, ao lado de alguém que claramente a valoriza por quem você é. Aquela conversa foi um ponto de virada para Carolina. Nas semanas seguintes, organizou sua vida para tornar possível a participação no projeto. Negociou uma licença não remunerada de 6 meses com a Transbrasil, tempo suficiente para a expedição e para processar o material coletado posteriormente. Alugou seu apartamento para um casal de amigos, gerando uma renda que ajudaria a financiar a viagem. Pesquisou extensivamente sobre as regiões que visitariam, estabelecendo contatos prévios com ONGs locais e lideranças comunitárias. A cada passo do planejamento, sentia uma crescente certeza de que estava, finalmente, trilhando um caminho verdadeiramente seu, não definido por expectativas familiares, pressões sociais ou condicionamentos do passado,
mas por seus próprios desejos e valores mais profundos. Na semana anterior à partida, Carolina organizou um jantar em seu apartamento, reunindo pessoas que haviam sido importantes em sua jornada recente. Gabriel, seus pais Bianca e Marcelo com as crianças e até mesmo Helena, a amiga que inadvertidamente havia reconectado Carolina com Gabriel. Foi uma noite de celebração, não apenas da nova aventura que se aproximava, mas também das transformações que todos haviam vivenciado nos últimos meses. Havia ali uma sensação palpável de renovação, de ciclos que se fechavam para que outros pudessem começar. Após o jantar, enquanto todos conversavam animadamente na sala, Carolina escapou por alguns momentos para a varanda. Observou a cidade que sempre fora seu lar, sentindo uma mistura de nostalgia antecipada e excitação pelo desconhecido que a aguardava. Gabriel a encontrou ali, juntando-se silenciosamente a ela, na contemplação da paisagem urbana. Segundo pensamentos, perguntou ele suavemente, notando sua expressão reflexiva. Carolina sorriu, balançando a cabeça. Não, apenas gratidão. Por tudo que vivi aqui, por todas as lições, mesmo as difíceis, e por todas as pessoas que me ajudaram a chegar onde estou agora. Gabriel assentiu, compreensivo. Sabe o que mais amo em você? Sua capacidade de integrar todas as partes da sua história, mesmo as dolorosas, em algo coerente e significativo. Carolina voltou-se para ele, sentindo uma onda de emoção ao reconhecer a verdade em suas palavras. É porque finalmente entendi que não precisamos rejeitar nosso passado para construir um futuro diferente. Podemos aprender, crescer, transformar sem negar nossas raízes. Gabriel sorriu, tocando suavemente seu rosto. Pronta para essa nova aventura? Mais do que nunca, respondeu Carolina, com uma certeza tranquila que vinha do mais profundo de seu ser. Naquele momento, com a cidade que tanto amava como testemunha e as pessoas mais importantes de sua vida reunidas a poucos passos dali, Carolina soube que havia chegado a um raro e precioso ponto de equilíbrio. Um lugar onde o passado não a aprisionava, onde o presente era vivido com plenitude e onde o futuro se abria em um horizonte de possibilidades. Seu apartamento, que por tanto tempo fora apenas um símbolo de sua independência, um santuário contra as pressões externas, agora representava algo mais profundo, um ponto de partida para novos voos, um alicerce seguro que lhe permitia arriscar-se além de suas zonas de conforto. A jornada não tinha sido fácil. Houve lágrimas, confrontos, momentos de desespero, mas cada desafio, cada obstáculo superado havia contribuído para transformá-la na mulher que era agora. Forte, sim, mas também flexível. Independente, mas capaz de conexões profundas. Determinada, mas aberta a novas possibilidades. Quando retornaram para junto dos outros, Carolina carregava consigo uma certeza serena. Não sabia exatamente o que o futuro reservava. Se a expedição pela Amazônia seria apenas uma aventura temporária ou o início de uma nova carreira. Se seu relacionamento com Gabriel floresceria ainda mais ou enfrentaria novos desafios, se os laços reconstruídos com sua família continuariam a se fortalecer. O que sabia, com uma clareza que jamais experimentara antes, era que estava finalmente vivendo em seus próprios termos, não como uma reação ao que os outros esperavam, não como uma fuga do que temia, mas como uma expressão autêntica de quem realmente era. E isso, mais do que qualquer conquista material ou status profissional, era a verdadeira liberdade pela qual sempre havia buscado. Olhando ao redor, para os rostos sorridentes daqueles que amava, Carolina sentiu uma plenitude que transcendia palavras. Sua casa, tanto o espaço físico quanto o lugar emocional que havia construído, era finalmente um reflexo verdadeiro de si mesma, acolhedora sem ser sufocante, forte sem ser rígida, aberta ao mundo sem perder sua essência única. No dia seguinte, quando embarcasse para a primeira etapa daquela nova jornada, levaria consigo não apenas malas cuidadosamente preparadas, mas também um coração em paz, reconciliado com seu passado e aberto às infinitas possibilidades do futuro. Porque, no final, entendeu que a vida não é sobre encontrar um lugar perfeito para chamar de lar, mas sobre criar um lar dentro de si mesma, um espaço interior de autoaceitação,
amor e sabedoria que ninguém jamais poderia tomar. E com essa compreensão, Carolina estava finalmente pronta para voar. Fim da história. Queridos ouvintes, esperamos que a jornada de Carolina tenha tocado seus corações. Para acompanhar outras histórias igualmente cativantes e emocionantes, preparamos uma playlist especial que vocês podem encontrar clicando no link à esquerda. Se esta narrativa de superação e autodescoberta ressoou em você, não deixe de se inscrever em nosso canal e dar um like neste vídeo. Diariamente, trazemos novas histórias que exploram a complexidade das relações humanas e os caminhos para a realização pessoal. Compartilhe nos comentários qual momento da história de Carolina mais tocou você e se já vivenciou situações semelhantes em sua própria família. Estamos ansiosos para conhecer suas próprias jornadas.